Oi, pessoal, vocês não esperavam, mas nós estamos aqui, Elas no Em Casa Podcast. Meu nome é Kênia Bispo e nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da história do Entre Elas, mas antes de tudo, produção, roda a vinheta. Nós estamos aqui com convidadas muito especiais, mas antes eu queria apresentar para vocês a minha companheira nessa missão, Larissa Freitas, esposa do Rafael Freitas. Eu sou esposa do Wesley Bispo, que vocês costumam ver por aqui, mas hoje é a gente. Olá, pessoal, obrigado. É uma honra estar aqui, meu Deus do céu, com duas convidadas aqui na minha frente, ilustre, que é uma referência na nação portuguesa, né, de mulheres. Que peso essa mesa hoje, hein? Além de serem aqui, uma referência para nós, são uma referência para as mulheres. Para várias mulheres aqui hoje. E a gente vai poder ouvi-las, né, aqui. Você que está aí em casa, você que está em qualquer lugar desse mundo, vai poder ouvir essas mulheres fantásticas. Privilégio. Que privilégio, meu Deus. Nós estamos aqui com a pastora Síria, pastora Tieme, essas mulheres maravilhosas. Se apresentem aí para o pessoal de casa. Tudo bem, gente? Prazer. Eu sou a Síria Bispo, né, pastora aqui da Casa do Leão, juntamente com meu esposo, apóstolo Rafael. E para mim é uma honra estar aqui novamente hoje com vocês, né? É uma honra poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, né? E construído através das nossas vidas nesta nação que nós tanto amamos, Portugal. Olá, pessoal, eu sou a pastora Tieme, eu sou a esposa do pastor Edson e estamos aqui com mais esse desafio, né, de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem levado a gente nesse tempo, daquilo que o Senhor tem comunicado com a gente e como a gente chegou aqui nessa mesa. É isso. Nós estamos com a missão de contar um pouquinho, né, como nasceu entre elas a história do corpo feminino, né, de Casa do Leão, que Deus tem colocado no coração de vocês por esse tempo. Então, vamos começar, assim, falando de como surgiu entre elas. Como começou a necessidade, como que vocês viram que nós precisamos de começar a nos movimentar como corpo feminino. Como que isso nasceu? Conta pra gente. Então, o Ministério de Mulheres, ele não nasceu quando a igreja nasceu. Ele foi com o tempo. Eu acho que Deus me deu um tempo para eu ir amadurecendo e tudo, me preparando. E quando o Senhor veio com esse desafio no meu coração, eu me senti incapaz. Me senti incapaz porque a gente sempre pensa, né? Meu Deus, o que eu vou ministrar? Tantas mulheres, no meu caso, sou a pastora mais nova da igreja, né? Nossa, tantas mulheres mais velhas e tudo. Mas o que eu vou falar? Eu sempre falava para o Rafael, não tenho nada para falar. E ele, não, Síria, não é ter o que falar, é a sua vida, né? Sim. Então, o Ministério de Mulheres, ele nasceu com o intuito de ministrar a mulheres acerca de princípios cristãos, princípios da Bíblia, o que o Senhor tem para nós como mulheres. Então, eu sempre digo que a gente não precisa de... Para que ter culto de mulheres, né? Para que ter culto de mulheres? O culto de mulheres é simplesmente só para a gente falar aquilo que não pode se falar no púlpito no domingo. O quê? Como uma mulher deve se comportar, como você deve ser com seu marido, como você deve ser com seus filhos. Então, realmente, o Entre Elas é uma plataforma de ministrar princípios para as mulheres. Sim. Falando assim um pouco de história, né? Isso há quanto tempo atrás? Isso que eu ia falar agora. Falando um pouco de história do Entre Elas, eu me lembro, ontem nós estávamos conversando um pouco sobre isso, e nós nos lembramos que o primeiro culto foi em 2016. Na verdade, organizado ali pela pastora Síria, eu ainda estava acabando de chegar, foi um dos primeiros cultos de mulheres que teve. 8 anos já, então. 2016, 8 anos. E eu participei desse primeiro culto, mas eu era recém-chegada do Brasil. Sim. Aí olhamos as fotos, né, e nós rimos, porque foi legal que nas fotos que foram tiradas eu falei pra ela, olha lá, eu já tava lá do seu ladinho. E é engraçado porque nada começa grande, né? Nós começamos pequena, do jeito que a gente sabia fazer ali. Eu dei risada da decoração que eu fiz, porque era sozinha na igreja. Gente, não tem um jeito pra isso. Eu sempre falo, até hoje. Evoluiu muito. Evoluiu porque eu não estou na frente. Eu vi as fotos, mas evoluiu muito. Então, nada começa grande, de fato, né? Mas você não precisa ter recurso para começar. O que você precisa realmente é ter uma palavra. Então, tudo bem, Senhor, eu vou fazer isso que o Senhor quer, eu vou fazer. É isso que eu tenho. Então, eu não tinha decoração para oferecer, mas eu tinha um coração disposto a ensinar mulheres, né? Ainda não me senti apta para ministrar, chamei uma pastora amiga para compartilhar a palavra, mas estava ali, dando o que eu podia, o que eu tinha.
Sim. E eu lembro que realmente, né, a gente falando de quantidade, assim, né, e falando disso de decoração, por quê? Porque parece que o ambiente feminino sempre requer isso da gente. Ele tá sempre pedindo isso da gente. Né? Uma flor, alguma coisa. Mas a gente brinca até hoje, né, que eu acho que o Senhor deu pra gente uma peculiaridade, assim, né, uma identidade que realmente, meninas, todas as vezes a gente se preocupa muito pouco com isso, né? A gente sempre tem uma preocupação, assim, diferente, né? Sim. Nós aprendemos, tanto caminhando, né, do lado dos nossos maridos, como na identidade da casa, que o nosso primeiro lugar é a oração, o nosso primeiro lugar é ali a busca. Então, parece que perto de outros lugares, né, não que haja uma comparação, a gente é sempre muito simples nessa parte, porque realmente não é algo que nos puxa, nós não tendemos para isso, para uma grande decoração, ou para um mega evento, ou para algo que vai chamar muita atenção, luzes, holofotes, nada disso. Sim. É mais para uma simplicidade mesmo. Mas dentro dessa simplicidade, a gente transmitiu uma palavra verdadeira, né? Sim. E é porque, às vezes, as pessoas ficam tão preocupadas em decoração, em flores, em lembrancinhas, que esquecem o principal, que é buscar a presença. Então, não adianta você fazer um culto de mulheres cheio de coisas e a presença do Senhor não está lá. Então, sempre antes de tudo, antes de reunião, antes de tudo, a gente se reúne, a gente ora. E quando começou tudo isso, né? A gente precisa ser mais como que se fala? Fazer mais. A gente foi fazendo esporadicamente, uma vez todo mês, uma vez a cada 2 meses. E quando a gente decidiu ser mais constantes nisso, né? Sentimos essa necessidade de estar mais constantes ministrando as mulheres. Eu chamei as pastoras e eu reuni. Aí eu falei, olha, eu só vou se vocês forem. Tudo bem? Estão comigo, sim. Porque não adianta a gente querer... Eu falava, né? Eu não espero que venha... Tipo, 30 mulheres, 40, 50 mulheres, as mulheres da igreja. Eu quero que vocês estejam. Se vocês estiverem, eu vou estar. Então, a gente vai fazer? Sim. Se tiver só nós, a gente vai fazer. Sou para ministrar só para nós 5 aqui, a gente vai estar. A gente vai estar orando, a gente vai estar ministrando. Então, não me importa se venha 50, 60, 100 mulheres. O que eu quero é vocês ali comigo. Tá bom, a gente vai estar. Então, a gente não vai desistir. Então, foi isso o mais importante mesmo. Estarmos, né? Entendendo que mesmo 100 pessoas nós estaríamos ali. E o Senhor foi nos confiando gradativamente. Sim. Então, isso a gente já percebeu aqui que foi a pastora Tieme no primeiro culto, então ela já estava. Então, começou já com a pastora Tieme e isso foi em Sacavém. Foi no Intendente. No Intendente. Em novembro de 2016. Ok. E logo depois disso já houve a nossa transição para Sacavém, né? Então, foi o primeiro e último, o único culto no Intendente. Sim. Depois nós já transicionamos para o prédio, né? Que o pessoal já escutou a história aí das transições da igreja. Depois nós já transicionamos para Sacavém e nós demos continuidade daquilo. Porque o que nós aprendemos muito aqui na casa? Não é sobre aquilo que nós fazemos, mas é sobre aquilo que nós continuamos fazendo. É sobre perseverar em algo, né? Então, foi aquilo que a pastora Cília falou. A gente não começou pra parar. Se tiver 5, a gente tá em 5. O Rafael sempre fala, tudo, quer fazer? Vai fazer? Você tem que... Você só pode começar aquilo que você vai conseguir sustentar. Então, vai começar a fazer o culto de mulheres? Não é pra fazer uma vez na vida. Não, eu vou. E a gente vai. Então, mesmo sem força, mesmo capengando, muitas vezes nós vínhamos, né? E gradativamente o Senhor foi nos confiando. Eu acredito que, como eu falei, você não precisa de muito para começar, você precisa ter uma palavra. E o Senhor vai vendo, poxa, posso confiar. Ela já está ali ministrando mesmo com 3 mulheres, poxa, eu posso confiar. E gradativamente o Senhor foi confiando em nós isso. E tem sido uma bênção, realmente, né? Vocês que participam sabem que tem sido uma bênção. Inclusive, é uma particularidade que eu acho que a gente tem aqui, né? Que eu, particularmente, acho que não vejo assim, né? Quando as pessoas entram aqui, chegam, eu posso falar de mim, né? A gente meio que assusta um pouco, porque hoje, no mundo, assim, né? Com a questão do empoderamento, essas coisas assim. E aqui em casa, a gente chega e tem referências de mulheres que falam assim, não, você quer? Mas aqui, então, você vai aprender a ser esposa. Não, então aqui você vai aprender a ser mãe. Então eu queria saber, assim, como que é essa responsabilidade de ser referência nisso, assim, né? Do tipo, assim, que às vezes chega uma pessoa assim, mas eu quero fazer isso e tal. Irmão, o que você precisa fazer é ser esposa. Porque eu aprendi isso e fiquei assim, uau, meu Deus do céu. Porque... Quer falar? Eu falo. Ministrar mulheres, eu acho que é uma das partes mais difíceis. Porque a mulher, ela foi criada desde sempre para ela vencer,
para ela ser alguma coisa, para ela ter uma voz. Então, ela chega no ambiente, ela é cristã, mas ela tá ali dentro do ambiente, ela quer ser alguma coisa. Sim. Ela quer fazer alguma coisa, ela quer mostrar que ela pode. Não, eu sei, eu amo Jesus. Então, se você ama Jesus, vamos olhar para a palavra. Então, esse tem sido o desafio, fazer as mulheres olharem para a palavra. Porque o mundo faz a mulher competir com o homem e já estamos até sobressaindo isso, ela querer ser mais que o homem, né? E dentro da igreja, pode ser assim? Não, não pode. Não pode ser assim. A partir do momento que a gente conhece Jesus, a gente tem que entender que não pode ser assim. Então, o mundo quer nos empoderar e nós queremos nos humilhar na presença do Senhor. Nós queremos ser aquilo que o Senhor fez para nós. Eu acredito que é um dos primeiros entendimentos da mulher cristã, né? Então, o Entre Elas surgiu dessa necessidade que vocês viram. Porque talvez já foi chegando mulheres que vocês foram vendo. Opa, eu quero ministrar. Deixa eu pregar, deixa eu fazer um evento, deixa eu fazer um workshop para mulheres. E quantas vezes, pastor, deixa eu fazer um workshop aqui? Não. Não, né? Eu falei assim, que nós sempre costumamos ouvir uma coisa. Chega aqui em casa, aí daqui a pouco, as mulheres aqui não fazem nada? Não, nós fazemos. Quando eu cheguei, foi esse o meu sentimento. Eu ficava, tá, mas o que elas fazem? Cadê a movimentação não fazem aqui? nada, ninguém faz nada, não ministra uma oferta, não tem uma oportunidade para cantar um louvor. E essa semana eu até falei sobre isso. Eu até falei pro Rafa que eu gravei nos stories. Porque as mulheres estão acostumadas a isso, né? Por exemplo, um casal de pastores. A gente vê na nação, o pastor, ele é pastor ali sozinho, ele não tem outros pastores do seu lado. Então, a mulher acaba que precisa ocupar esse lugar. Ela precisa ajudar o marido. Ela precisa, porque ele tá sozinho, ele tá fraco, ele tá cansado. E eu, no começo do ministério, era só eu e o Rafael, eu me cobrava muito por isso. E o Rafael sempre, não, Siri, esse não é seu lugar. É muito pesado, não é pra você. Mas eu me cobrava de ver ele cansado, de ver ele sobrecarregado. Poxa, eu posso um dia pregar no lugar dele, eu posso abrir o culto, eu posso, né? Mas por trás eu fazia tudo, né? Toda a organização, sim. Mas em questão disso de ministrar, os nossos maridos sempre nos guardaram desse lugar de cansaço mesmo, né? E uma oração que eu fiz, que realmente eu acho que foi o que me guardou desse lugar também, de não querer competir com o Rafael. Uma vez eu vendo ele ali sozinho, tudo, né? Meu Deus, coitado desse homem tendo que fazer tudo, ministrar e pastorear sozinho. E eu fiz uma oração, sempre falo isso com elas. Eu falei, Deus, por favor, traga companheiros para o meu marido, traga pastores para pastorear do lado dele, companheiros, pessoas que ele possa abrir o coração, que ele possa dividir esse cargo, porque comigo Não dá, eu tentava, mas tem coisas que é mesmo de homem para homem, né? E eu fiz essa oração e passado um tempo chegou realmente o pastor Ed, foi chegando o pastor Murilo e um dia eu acordei e vi essa resposta dessa minha oração. Sim. E consequentemente os companheiros que Deus trouxe para ele, Deus trouxe companheiras para mim também, para não me sentir sozinha nessa caminhada. Então, é isso, as mulheres sem culpa, coitadas, né? Querem estar ali ajudando, auxiliando. Mas acaba que... tomando um lugar que não é delas, né? Só que, gente, é gostoso. Gente, é bom. Sabia? É bom ministrar, você sente tal, só que aí você... Poxa, eu quero isso pra mim. Sim. Aí você quer começar a tomar esse lugar que não foi o que Deus te fez. Exatamente. Aí você começa a soltar outras coisas, porque para você segurar o altar do púlpito, para você segurar o peso de uma igreja, você tem que soltar outras coisas. Sim. E aí acontece o que a gente está vendo hoje, né? Famílias desestruturadas, lares destruídos. Sem uma base, né? Tudo, porque a mulher saiu do lugar que era para ela estar. E não só dentro da igreja, né? Fora também, no trabalho, tudo isso tem acontecido por causa desse posicionamento da mulher. Eu falo por mim, assim, sobre o que eu aprendi do lado deles caminhando a respeito disso no modelo, né? Pra gente esclarecer. Pode, não pode? Pode, né? A mulher que o marido empodera ela pra ela ir pra esse lugar, pode. Legaliza, né? Só que o que acontece? O que eu vi dentro da minha casa, o que eu aprendi e que pode ser, né, uma cura, um alívio aí pra alguém. Quando nós tomamos esse lugar, é uma angústia, né? Sim. Cuidar de uma igreja, cuidar de pessoas, ministrar no altar, traz uma angústia muito grande para os pastores. Então, imagine 2 pessoas angustiadas dentro de casa. 2 pessoas sofrendo ali pelo ministério. Então, eu prefiro estar ali aliviando o peso, sendo essa auxiliadora. Sim. Meu marido vai ter um dia estressante, puxado, trabalhoso na igreja, mas ele pode chegar em casa e encontrar uma esposa ali que cuidou dos filhos, que cuidou da casa, que preparou um bolo. Ele vai chegar e vai encontrar o refúgio dele ali. Então,
aquela ali é a recompensa dele, Sim, né? Já valeu a pena, vale a pena. Então, dividir cada um tomar o seu papel, entrar na sua função correta, traz um bom andamento, né? Ou seja, as coisas fluem naturalmente no Senhor e aí servir se torna um prazer, né? Se torna uma alegria dentro da sua identidade e daquilo que o Senhor te chamou para fazer naquele tempo. Sim, eu vejo assim que não é sobre você ser menor ou maior, é sobre você entender o seu lugar, né? Seu lugar. Então, entre elas, ele nasceu nessa necessidade de mostrar para a mulher o lugar dela, o lugar de origem, né? Sim. Que Onde tem está o seu sido coração? Eu sempre penso assim, você pode pregar? Pode. Você pode fazer? Pode. Mas o seu coração não pode estar nisso. Porque o coração da mulher ela foi feito para uma missão. Então, onde está o seu coração hoje? Está nisso? Está em querer uma posição? Está em querer um lugar? Ou está em se esvaziar, dar um passo para trás, né? Está em amar a casa, amar os filhos, amar o marido, ser esse suporte. Onde está o seu coração? Então, você pode fazer tudo isso se o seu coração não estiver nisso. Nós fazemos. Nós fazemos. Muito. Hoje mas se precisar parar de fazer, a gente para também. Nosso coração não está nisso. Sim. Então... E a partir do Entre Elas, depois nasceu outras movimentações das mulheres, né? Veio o que depois? Veio o resumo bíblico, discipulado. O que veio depois das reuniões do Entre Elas? Pode falar, Tia. Essa é uma parte importante de falar, por quê? Porque nós não só nos reunimos, né? Vamos ali nos reunir, vamos tirar um dia só para estar ali em amigas, não. Nós entendemos uma verdade e uma responsabilidade que nós temos a partir disso. Então, a partir disso, já tinha uma movimentação na igreja, mas nós começamos também com um discipulado bíblico. Por quê? Porque tudo que nós aprendemos, tudo que nós fazemos, parte da palavra. E isso não é um lugar para que nós possamos ir ali, tomar o microfone e falar verdades para que as pessoas escutem. Não, é um lugar onde todo mundo pode acessar. E a verdade é que nós queremos que todos acessem, que todos cheguem a essa maturidade, todos cresçam. Então, nós começamos um discipulado bíblico. Hoje já, a partir de resumo, né? Nós lemos a Bíblia e resumimos. Hoje nós já lemos. Quanto tempo vocês fazem esse resumo? Quanto tempo? Desde sempre. Desde sempre, Eu sempre me baseio pelas gravidezes, né? Então, tudo começou o Pedro ainda na barriga. Então, já vai fazer 5 anos e meio. Nós já conseguimos resumir a Bíblia toda, escrita. Sim. Então, isso hoje, para alguns, é uma coisa banal, mas é uma coisa extraordinária. Que é difícil fazer. Você pergunta para um cristão, você leu a Bíblia inteira? Já leu. Tem cristão que nunca leu a Bíblia inteira e fala, eu sou cristão. Não, nós já resumimos a Bíblia inteira, nós já escrevemos a Bíblia inteira, né? E é algo que a gente pensa assim, não é só uma programação dentro do Entre Elas, é o nosso estilo de vida. Nós vamos fazer isso até Jesus voltar. E é engraçado porque você ensinar isso, né? A pessoa ela vai aprender a fazer por ela própria, a buscar a Deus por ela própria, a ler a Bíblia, né? A meditar. Então, é interessante porque a gente vê mulheres tendo as suas próprias revelações, né? Sim. Se deparando com a Bíblia e falando, nossa, ninguém me falou ninguém me falou isso, o próprio Espírito Santo aqui me ministrou que eu preciso ser melhor, que olha o que Jesus fez, Jesus pode fazer na minha vida. Então, porque a gente não tem contato todos os dias com as mulheres. Sim. Mas se ela tiver o contato com a Bíblia, né? E com a oração, que a gente sempre fala, você precisa orar. Com a oração, com a palavra, o próprio Espírito Santo as constrange a mudar. Eu tenho um testemunho legal sobre isso, né? Uma vez uma mulher me perguntou e falou assim, me procurou e falou, pastor, eu não consigo ser constante, né? E eu falei pra ela, eu posso te ajudar nisso? Vamos entrar num resumo bíblico, eu vou ler com você um livro e nós vamos resumir. Engraçado porque essa pessoa hoje já não congrega mais com a gente, mas periodicamente ela me manda mensagem para dizer, pastora, muito obrigada, porque aquilo ali, uma coisa simples, se tornou uma prática e uma constância na vida dela. Sim. Então, aquilo ali levou ela a um lugar onde mais ninguém pode tirar ela daquele lugar. Ela mesma encontrou, né, um lugar. Além de se tornar o quê? Como mulheres, nós somos modelos dentro do nosso lar. Eu acho legal porque a Lulu, ela tem o caderno dela, a Luísa tem 7 anos e esse ano ela já fluiu assim na escrita tudo, ela faz resumo bíblico. Uhum. Então, assim, os filhos veem dentro de casa que a gente está fazendo e reproduz, né? Isso é legal também, porque a gente se torna um modelo, um padrão dentro do nosso lar. Sim, agora, desculpa, agora vocês sendo mãe de 3, né? Falou aí dessa questão do discipulado e as duas é mãe de 3, né? As duas é mãe de 3.
como que é, assim, às vezes muitas mães em casa podem criar, assim, ver uma dificuldade, né? Até mesmo eu já recebi essa pergunta, tipo assim, Larissa, como é que você faz? Eu não consigo. Eu tenho que dormir, eu tenho que repor meu sono, eu tenho que repor meu cansaço, eu tenho que... Como que é, assim, para vocês, deixar uma dica aí para as mulheres que estão ouvindo? Né? Vencer isso, assim, né? Sendo mãe de 3, sendo esposa de pastores e tudo. Como que vocês conseguem nessa organização? Então, eu sempre faço isso com os meninos desde pequeno. É porque a gente tem na mentalidade que a gente precisa ter o nosso tempo, né? Sim. Nós somos ministradas a isso, eu preciso ter o meu tempo. Sim. Então, acaba que você quer ter o seu tempo com Deus, e aí... E as crianças precisam ter o tempo dela também. Mas como que a gente vai ensinar isso? Faz esse tempo junto. Você não precisa ter o seu tempo agora, você vai ter a vida toda. Pois. Então, oferta esse tempo. Então, é claro que os meninos não conseguem muito tempo, mas desde sempre eles precisam ver você orando. Como eles vão aprender a orar se não vê ninguém? Sim. Então, os maridos estão aqui desde cedo, né? Nós temos esse exemplo, né? Nossos maridos saem de madrugada de casa. Sim, então, sim. como que os meninos vão saber que precisa orar logo pela manhã? Sim. Então, eles precisam me ver orando. Então, eu acordo, eu ligo ali o louvor, aí fico ali. Aí, menino grita, menino chora, tudo bem, mas eles precisam ver que eu tô ali. Entendeu? Oh, Deus me ajuda, Espírito Santo de Deus. Eu tô aqui, ó. Senta aqui, vamos ler a Bíblia. Hoje não quero. Você acha que eles não respondem? Pois. Agora que já começaram a falar, hoje eu não quero. Não quer, mas vai ler. Senta aqui. É disciplina. Sim, Hoje não quero, mas sim. quando tiver 15, 20 anos vão me agradecer. Então, senta aqui. É 5 minutinhos. Vai ter que ler sim. Sim. Vai ter que ler. Senta aí. E é engraçado também, porque agora que os meninos têm a Bíblia para criança, mas antes não, sempre foi na minha. E a gente acha que, poxa, é demais para eles. Não é, gente. A palavra do Senhor, ela é simples, ela é para todos. Então, se o meu filho, né, de 5 anos entende, uma criança de 30 entende também. Então, a palavra de Deus ela é acessível a todos. Então, essa disciplina começa, de fato, a partir de nós. Eles vendo a gente orando, eles vendo a gente ler a Bíblia. Eu leio em voz alta para eles ouvirem. O Rubem fica ali brincando e tal, mas eu tô lendo. Por quê? Porque eles precisam ver, poxa, é prioridade. Vai inculcando, né? É prioridade. Vai inculcando. É prioridade. Ela não abre mão, é prioridade. Então, com isso, eles vão aprendendo, né? E nós já choramos sobre isso, né? Uma vez nós conversávamos. Por quê? Porque a gente acha que um padrão de oração, um padrão de busca, nossa, hoje eu gastei 2 horas na presença do Senhor. Nossa, hoje eu pude ficar. E aí um dia nós choramos e lembramos e falamos assim, eu acho que Deus recebe os nossos 20 minutos, os nossos 30 minutos, os nossos 5, os nossos 10 minutos. Talvez melhor do que de algumas pessoas. Eu tive essa experiência nas primícias. É porque a gente gasta, assim, um tempo, né, que é turbulento, mas, assim, é uma prioridade pra você. E a intenção isso do seu coração, né? É. Em ter aquele tempo ali, Senhor, eu preciso de evidenciar isso pros meus filhos, né? Eu Deus preciso desse momento. Parece que Deus reme sim, o tempo. Sim. Sim. Eu tive essa experiência nas primícias há uns 3 anos atrás, que a gente vinha dormir aqui na igreja. E eu tava só com o Pedro e o Vicente bebezinho. O Pedro tinha 2 anos e o Vicente 1. E aí, vocês ficavam o dia todo trancados dentro dessa sala. E eu não conseguia com as 2 crianças. Então, o que eu fazia? Aí eu vinha e ficava, tipo, meia hora, 40 minutos depois, ia lá pra baixo brincar com eles. E eu, poxa, me sentia menos espiritual. Sim. E o Senhor falou que não, poxa, você tá... Aí, quer dizer, eu queria deixar os meninos largados e ficar o dia todo aqui trancada. Como é que eles iam comer, brincar e tudo? Meu né? Deus. E eu já tive muitas experiências disso, né? A gente tem... Parece que a gente ora e, poxa, parece que Deus ouve mais que os homens. Não, é porque Deus vê realmente que é puro, que é sincero. E é isso, Deus aceita, né? E hoje já são quantas mulheres participando desse discipulado? E eu queria saber também, assim, é aberto ou é só, assim, para o pessoal aqui de Portugal? Ou outras pessoas O discipulado O resumo mesmo. Tem mais de 250 mulheres lá no grupo. Só para o pessoal mulheres. entender qual é o contexto desse resumo. Esse resumo é um grupo no WhatsApp. É um grupo no WhatsApp onde a gente resume um capítulo por dia. Você vai lá e manda a foto do seu resumo. Por exemplo, Lucas 1, um dia. No outro dia, Lucas 2. Pra que essa capítulo foto? por dia, né? Só pra você mostrar que tá fazendo. Mostrar o respeito, a disciplina com as outras pessoas também. Sim. E... Nós temos um comprometimento, né? Você entra ali no grupo, é uma aliança, aquilo ali é um comprometimento. Então, às vezes, se a pessoa tá meio atrasada, aí você vê a foto, poxa, já estão em Lucas 5, ainda tô no... Deixa eu gera um comprometimento, mesmo um compromisso que você tem, por isso a foto, né? Pra manter ali as pessoas sempre engajadas naquilo, cativos naquilo. Sim. E o grupo tem mais de 200 mulheres. Mais de 200 mulheres. E esse grupo existe há...
É o mesmo grupo desde sempre. desde 5 anos, né? Desde Tem ali, né, E é aquela aberto pra volatilidade. todo Um entra, um mundo, sai, não é? mas entra tá e lá. sai, entra 3 É vezes. aberto pra quem quiser É participar. aberto pra quem quiser. Por exemplo, se a pessoa quiser chamar ali na rede social, pastora, me coloca aí no grupo. É. Pode entrar. Sim, nós temos mulheres de outras regiões, de De outros outras países. localidades, às vezes, né, Sim. ouviu falar. Por quê? Porque um segundo leque, né, daquilo que nós temos é o nosso discipulado de terças-feiras online, através do Sim, Google Meet. sim, Que é outra movimentação. Outra movimentação. Por isso, as mulheres de Casa do Leão fazem muita Fazem coisa. muita coisa, Fazem, gente, é fazem. muita É uma coisa. outra movimentação. E nesse discipulado hoje, que, assim, nós nem almejávamos isso, né? Já existem pessoas de outros lugares que participam com a gente e dentro desse discipulado é sempre a mesma linguagem que nós temos. Então, nós comunicamos, olha, né? Como a gente estava ali no discipulado bíblico e às vezes as pessoas criam interesse e acabam fazendo parte desse grupo. Não é nada denominacional. Nós realmente temos um compromisso com a palavra de Deus ali de Sim. aprender Por que o isso. discipulado é às 6 horas Eu ia da manhã? perguntar exatamente isso. Você acredita? Eu ia perguntar. pra- Por que às 6 da manhã, gente? Porque as mulheres são muito compromissadas, né? Elas têm a rotina toda ocupada. Então, é já justamente para não ter nada para fazer ali naquele horário. Você Sim. pode participar, as crianças estão dormindo. dormindo. então, Algumas você acordam, não mas passa pastora, vocês acordam. Ó, as crianças estão dormindo, o marido já saiu, você não tem casa pra arrumar essa hora, ninguém vai arrumar a casa às 6 horas da manhã, você não tem comida pra fazer, você não tem trabalho. Indesculpável. Não tem desculpa. 6 horas Não da tem manhã, desculpa. Você torna-se pode. indesculpável. E, às vezes, no final do dia, você também teria esse tempo, mas você já tá tão cansada. Então, ali você entrega a sua primícia ao Senhor. Sim, sim. Meu Deus. E é pra mostrar pra elas que no decorrer da semana elas podem fazer a mesma coisa também. Sim. E já tem, agora já fez 1 ano, né? Dessas Mais de um reuniões. ano, Mais de né? 1 ano A dessas gente começou meio que reuniões. naquela coisa ali que veio aquele embalo da pandemia, Sim. de não poder estar se reunindo, né? E a gente sempre tem um temor muito grande de começar a fazer alguma coisa, porque a gente não tem interesse de fazer coisas, a gente tem o interesse de criar algo produtivo, né? Então, a gente percebeu que no último tempo, assim, aquilo que nós estamos falando mais para esse tempo é o quanto a nossa vida cristã pode se tornar uma vida prática, né? Então, é levar as pessoas para essa praticidade. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa chegava aqui na casa e escutava, uau, o pessoal ora cedo, uau, o pessoal lê a Bíblia. Como que faz isso? Então, essas nossas movimentações, só para vocês entenderem, essas nossas movimentações são a resposta para isso. Como que eu leio a Bíblia? Discipulado bíblico de leitura. A gente está ali para Sim, ensinar a ler a Bíblia. sim. Como que eu faço para orar de manhã? Discipulado 6 horas da manhã, para você aprender a tirar um tempo com o Senhor, começar o seu dia numa primazia, começar ali, né, o seu tempo. Nós falávamos agora há pouco. Mãe, é possível, você pode fazer, Sim. né? Sim. Então, aí as pessoas perguntam como? A gente está mostrando como. Dessa forma, tirando um tempo pro Senhor. Desmistificando também, né? Porque é isso que a gente falou, é muito pontual, porque às vezes a gente realmente cria na nossa ideia de que eu preciso tirar das 6 às 8 da manhã. 1 hora. Se não for, e aí aquilo vai invalidando, parece que o pouco do tempo que a pessoa tá conseguindo fazer, né? Tem que ser sincero, tem que ser de coração, né? Sim. E se entregar mesmo. Eu acredito que a oração, ela é uma oferta, ela é uma entrega. Então, eu tô ali com todo o meu coração, não tô ali para buscar nada de Deus, eu tô para me entregar. Sim. Então, a gente poderia fazer isso sozinha, a gente poderia fazer esses resumos sozinhas, mas a gente dá a nossa cara, como se desse a nossa cara a tapa, para ajudar Bem outras ver, né? mulheres a encontrar esse lugar também. Sim. Acredito, né, que nós somos... o Senhor nos coloca num lugar como evidência para realmente sermos um exemplo. Então, as pessoas olham para nós e veem, Referenciar. poxa, ela tá me ensinando a ler a Bíblia, ela tá me ensinando a orar, ela tá me ensinando a cuidar da casa. Então, é tudo isso, coisas que nós possível. fazemos primeiro. A gente não quer levar ninguém a um lugar que a gente não faz. Então, olha, você precisa ler a Bíblia, mas eu leio também, olha aqui pra mim. Então, tem pra quem olhar. Sim, sim. Pra referenciar, né? É interessante que eu lembrei de uma história aqui agora, que a senhora falou de cuidar da casa, né? Quando eu entrei aqui, eu não sabia receber as pessoas em casa com mesa posta, gente. Não sabia nada Eu disso. também Eu não não. sabia. Aí um dia, né, fui receber a pastora Tieme e o pastor Ed lá em casa. Hoje Que luta, meu pai. Hoje é engraçado, mas antes foi vergonhoso, né? E chega a pastora Tieme, o pastor Ed, né? A comida nem tava pronta ainda, gente. E eu lá na cozinha, assim, ó, que nem doida. E ela assim, ai, você quer ajuda? Eu assim, não, obrigada. Eu lá fazendo uma lasanha, tipo assim, meu Deus do céu. Aí joga tudo em cima da mesa, põe o prato ali, põe lasanha no meio. Aí... Eu vivi essa humilhação. Eu vivi essa humilhação. Eu vivi essa humilhação um dia que foi... Ai, Eu já fui lá na tua casa. Já. As panelas tudo em cima do A fogão. humilhação
foi, a gente serve aqui na tudo cozinha. preta. Ai, que vergonha, que luta, meu Deus. Eu vivi essa humilhação, acho que em dose tripla, que acho que foi um dia que foi o pastor Ed, Gente, eu tô em todas, o então. pastor Murilo, em o todas, pastor tá em Fábio. todas. Eu fiz um feijão na panela, vocês não lembram disso? Fiz um feijão, joguei a panela em cima da mesa, cada um pega seu prato. Pode se acabou. servir aqui, pega o prato Onde que aqui. senta? Onde que senta? Senta no sofá. Gente, depois quando eu fui enturmando mais, que eu fui vendo assim, vocês, né, sendo essa referência, eu falei, meu pai, que vergonha. Que vergonha, gente, não recebe ninguém assim, tipo, até pra você é uma forma de honrar a pessoa, Sim, né? sim. E não só as pessoas que vêm, mas a cultura mesmo de em casa com o marido, colocar uma mesa posta para os filhos, para o marido, eu não tinha nada disso. E aí depois, a gente até há pouco tempo teve um culto, né, no Entre Elas, ensinando a montar uma mesa. Foi assim, É que pra meu nós Deus. é tão normal que a gente É. esquece que tem Pra pessoas você que acham. Não sabe. Eu não Não sabia, sabe. eu não tinha absolutamente nada. E eu acho que não é sobre você ter. Não. Mas é sobre esse entendimento de quando você vai receber as pessoas. Porque nessa altura Já eu tinha aquilo assim, nem ai meu sempre- Deus, que luta, vai vir um monte de gente, o que é que eu vou arrumar, o que é que eu vou fazer? tipo assim, Aquele a desespero, pessoa não vai aquele entender, prazer né? em servir a Nem pessoa. sempre a gente teve suplá, por Sabe? exemplo. É. Antes a gente colocava um guardanapinho assim, um guardanapo de Com papel. cuidado, né? Um guardanapo de papel, colocava o prato em cima. E não fomos ensinadas na nossa casa e não tinha isso. Meu Deus. Na nossa casa não tinha isso. A gente comia, eu, pelo menos, comia no sofá. Nunca sentei na mesa. Eu comia no Eu chão fui com o sentar prato na mesa mão, quando eu assim, casei ó. com o Rafael. Na frente da televisão. Na mesa. Domingo assistindo Silvio Santos, que horror. Aí, quando a gente... E aí, quando a gente vê que às vezes é o único momento que a gente tem com a nossa família, verdade. então precisa Meu ser de Deus. qualidade. Sim. E eu penso mais além do que isso, além de servir meu marido, é construir memórias nas crianças também. Sim. Construir memórias nos meus filhos. Então, um dia, quando eles forem na casa da sogra, imagine ele chegar na casa da sogra e não ter nada disso. Se for tudo de qualquer jeito, eles vão dizer, meu Deus, onde que eu tô? Sabe uma coisa que a Então, pastora construir Cília, memórias. ela falou há um tempo atrás, isso me marcou muito. Você estava falando sobre as crianças comerem na mesa. Que às vezes, e eu sempre tive essa tendência a fazer isso. Você põe a mesa para todo mundo, e a criança você coloca ali no cantinho. Quando a pastora Cília falou isso, cara, foi uma chave Virou para Eles mim. são né? parte da família, Exatamente, porque ela falou assim, é como se a gente pegasse e eles falassem, Então, um senta aí, tipo um cachorro, come coitado. na vasilha de plástico, come. Isso me pegou muito, porque realmente, às vezes, a gente também cai nessa tendência de servir bem a visita, mas quem tá ali dentro com você, sua família, seus filhos, seu marido, você tem essa tendência a, ai, come aí, vai. E não é sobre O isso. perigo da mesa posta é que virou uma moda, né? Sim. Mas, que nem a pastora Cília falou, nós começamos... Como que a gente começou? Como que a gente aprendeu isso? Nós também não sabíamos. Nós aprendemos do princípio de amar o servir. Meu Então, Deus. por eu amar a minha família, por eu querer servir a minha família, meu marido, eu vou criar o quê? Eu gosto de falar pra mim, principalmente pra mim, que não tive essa referência, mas aprendi essa referência, é criar um ambiente. A mesa posta pra mim é um ambiente. Sim. Por quê? Imagina você chegar, eu tô chegando aqui na casa da Larissa para jantar, ou ao inverso, a Larissa chegando na minha casa. Quando ela chegar, a mesa já tem um lugar preparado para ela. Meu Deus. A comida já tá pronta. Então, já é um ambiente propício. Imagine, nesse ambiente propício, não tem confusão, não tem aquela correria, gritaria, panela batendo, nananã, já tá tudo pronto, senta e desfruta. Então, é um ambiente onde eu vou conseguir ter um bom relacionamento com meu marido na hora do jantar. É um ambiente onde eu vou conseguir extrair uma boa conversa com meu filho na hora do jantar. Então, ter uma mesa posta é ter um ambiente. Sim. É ter um ambiente favorável para que você possa ali desenvolver, né, uma boa Sim, conversa, sim. um ensino, alguma coisa, trazer um assunto. E nós nem sempre tivemos louça. Eu já coloquei mesa posta, gente, com um prato de florzinha laranja, um branco, um roxo, um amarelo. Não é com guardanapo. E não, então não é sobre a ter as estrutura, coisas, mas é fazer, sobre né? você Fazer fazer com o que tem. aquilo para que você gere um ambiente favorável. Não é o meu marido chegar em casa, ajuda aí, pega a concha do feijão. Não, ele vai chegar, tá tudo pronto, preparado. Senta aqui, vamos jantar, como foi seu dia? E aí, Sim. crianças, como foi a escola? Aquele ambiente gera naturalmente, né? Naturalmente um ambiente agradável onde flui melhor a situação. E a mesa, ela realmente é uma cultura, né? Quando eu cheguei aqui na igreja, eu aprendi muitas coisas na mesa.
acho que uma das primeiras mesas que eu fui foi na casa da TM, e eu nunca tive o hábito de servir comida pro Wesley. A gente sempre teve aquela coisa, né? De, não, pra que eu vou servir? Pega você tem mão. Sempre foi esse negócio assim, esse relacionamento, entendeu? E aí, igualdade, né? É isso, é aquilo que eu posso fazer meu prato, você também pode fazer o seu. Cansado, eu também tô. Então, eu não sabia servir, né? Eu nunca soube servir. E eu lembro que uma das mesas, assim, que me tocou muito, acho que foi na casa dela mesmo, e ela serviu a comida pro pastor Ed. Eu fiquei assim... que essa mulher tá fazendo? Por quê? Pra que tá servindo? Mas hoje eu entendo porque a gente recebe muitas pessoas em casa e mulheres com essa mesma mentalidade, né? A gente precisa aprender a honrar. E aí quando você honra na frente da pessoa que você tá recebendo, ali você constrange ela. Sim. Então, sempre que a gente recebe visita em casa, tem muito esse hábito de perguntar, Wesley, quer que eu te sirvo? Quer que eu ponha pra você? E ele sempre aceita. Já é meio que um combinado nosso. Por quê? Pra realmente estabelecer uma cultura, né? E as pessoas verem que não é o que a gente estava falando, não é sobre você ser menor, sobre você ser o maior, até porque quando a gente entende, eu acredito que isso dá honra, né? Eu entendo que tudo quanto eu estou fazendo é para o Senhor. Sim. Então, mais do que olhar o Rafael como meu esposo, eu olho, e se fosse Jesus? Poxa, se fosse Jesus, eu queria lavar os pés, eu não ia deixar ele lavar a louça. Eu ia querer dar tudo do bom e do melhor. Então, tem que ser igual, né? O casamento Sim. não é a igreja, é Jesus e a igreja. Sim. Então, como que é? Jesus. A igreja tem que fazer tudo para Jesus. A igreja não pode aparecer mais do que Jesus. Então, a igreja tem que servir Jesus. Então, poxa, então eu sou a igreja. Então, deixa eu servir aqui o meu Jesus, sim, né, encarnado. Sim, porque às vezes a gente fala, as mulheres têm muito isso, eu sou submissa a Deus. Eu amo Deus, mas, o marido não. Então, mentira. Porque se você não ama aqui, se você não honra aqui o seu marido que tá todo dia com você... Que você vê, né? Que você vê, que tem que ser... Primeiro tipo assim, aos seus olhos, né, igual amar. Amar o próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então, não, eu amo a Deus, mas eu não amo o próximo. Então, mentira, não amo a Deus. Tudo errado. Então, eu sirvo a Deus, mas eu não sirvo o marido. Mentira, você não serve a Deus, você não honra a Deus. Yeah. Porque tudo é um reflexo. Então, se eu sou submissa ao Senhor, eu também consigo ser submissa ao meu marido. Então agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. O que é a tal da submissão ao marido? Submissão. Vou jogar pra vocês. Meu Deus, você jogou agora porque você a gente tá jogou. falando sobre isso, e é uma coisa que as pessoas colocaram um peso, tabu, né, sobre um tabu. Como assim? Principalmente nesse contexto que a gente vive hoje, né? Como a gente tem falado aqui das mulheres, do empoderamento, do não ser submisso, do não se sujeitar, do não se submeter. Direitos iguais, né? Eles falam, direitos iguais. Como ele pode, eu também essa posso. Submissão bíblica, né? Sim, bíblica, que as pessoas confundem muito. Como eu tava falando, né? Você se submete a Deus, então, consequentemente, você se submete ao seu marido. Submissão é estar sobre a mesma missão. Qual é a missão do seu marido? Muitas mulheres não sabem qual é, porque cada um tem a sua missão. O marido tem a missão dele de ganhar dinheiro e ela tem a missão dela de construir a carreira. Então, qual é a missão do lar? Você pode ter um hobby, algo que você vai fluir ali, mas vocês têm que ter uma missão e trabalhar por ela, porque senão ninguém ganha nada. Ele não consegue concluir, ela não consegue concluir. Então, qual é a missão do lar? A missão do lar, o Deus vai dar pro marido primeiro. Então, você precisa entender, poxa, meu marido tá trabalhando aqui, ó. Ele tá trabalhando para ser um profissional de sucesso, para construir a carreira. Então, vou potencializar ele nisso. Vou ajudar e vamos todos trabalhar pela mesma missão. Por exemplo, a missão do meu marido é servir a nação. Ele é um apóstolo, né, e tal. Então, eu sirvo a missão dele. Então, Síria, você não tem sonho, você não tem projeto? Não. O meu projeto, a minha missão é servir a missão dele. Então, tudo bem. Consequentemente, depois eu vou fluindo em outras áreas, mas não pode estar meu coração. Meu coração tem que estar na submissão de servir o ministério dele, de servir a vida dele. Então, é obediência? É se calar? Tudo isso é um reflexo. Você se submete porque você entende, poxa, eu tenho que me calar aqui para não brigar agora. Poxa, ele tá falando isso porque Deus falou com ele, né? Então vou me submeter. Se Deus falou, vou ouvir. Então, é entender que a voz do Senhor sobre a casa, ela vem primeiro sobre o marido. Deus não quebra princípios. Então, tem muitas mulheres que escutam primeiro que o marido, que às vezes elas estão mais à frente. E eu vou te dizer que muitas têm que dar um passo atrás para que
Deus possa falar com o marido. Então, as mulheres não Retroceder, saem desse né? lugar de governo e quer que o marido se posicione. O marido não vai se posicionar enquanto a mulher estiver posicionada. Então, a mulher tem que dar um passo atrás, sair da cadeira do comando, sair do lugar de governo, deixa a casa quebrar, mas deixa o homem ocupar esse lugar. Vocês falaram esses dias sobre a cadeira vazia, né? Sobre a cadeira vazia. Se ele não tá sentado na cadeira, não senta, deixa ela vazia. Porque a gente quer fazer. E às vezes a gente acha que a gente consegue fazer melhor, a gente faz mais rápido, a gente faz mais perfeito. Então, a gente quer ocupar esse lugar de governo, né? E, às vezes, por tentar ajudar, a gente ocupa, sem querer. E depois que ocupa, é difícil desocupar. Sim. Sofre mais, mas não é impossível. Então, nossa missão, realmente, nesse tempo, tem sido essa. Sim. Fazer as mulheres entender o seu lugar de submissão. É um desafio do século, porque a gente aprendeu tudo errado. E acaba que depois, quando a mulher entende... É um descanso, né? Sim. É um alívio. É um descanso, cara. É um alívio. Você, deixa o pau quebrar aí, eu tô porque de boa. É a ordem natural, né? A ordem natural que Deus criou. E quando a ordem natural é estabelecida, você descansa. Porque às vezes você acha que você precisa de estar ali naquele lugar, mas na verdade você não precisa. Eu e a Tia, a gente tem um testemunho... eu vou falar um pouco do meu, ela fala depois. No começo do casamento, eu precisei trabalhar, porque o ministério não mantinha, né? Então, acaba que, sem querer... a nossa carne, ela tende para querer mandar, porque você tá com o dinheiro ali, você tá com o dinheiro na mão, o dinheiro vem através de você. Então, como que você faz? É como se o governo estivesse com você. O marido tá ali servindo. E aí o dinheiro veio sobre... E eu, para me guardar desse lugar, o que eu fazia? Deus, poxa, né? Eu que tô ganhando e tal. Então, Rafael... Tá aqui, ó. Cuida, faz o que você quiser. Tô nem aí. Eu só tô trabalhando porque ele tá permitindo. Sim. Mas a responsabilidade é dele. Ele tá trabalhando também. Ele tá indo lá orar, ele tá servindo. E quantas vezes o Rafael quis ir trabalhar por me ver cansada? Quis fazer por me ver, né? Tipo assim, o Rafael, tudo bem, eu sei que isso não é pra sempre. Eu sei que isso não é pra sempre. Não é só um tempo, não é só uma fase. Deus não tem uma palavra pra nós, então é só um tempo. Então, eu tentava fazer ele enxergar com outros olhos que era por um tempo, de que mesmo eu estando trabalhando, mesmo eu trazendo o dinheiro, eu só estava indo por causa dele, porque ele estava permitindo, porque ele estava, né? Porque eu estava sobre essa missão, eu estava trabalhando pra tipo assim, pra financiar o ministério dele, entendeu? Pra servir o ministério dele. Porque você entendeu que a missão dele é a sua. E eu sabia que a gente ia chegar em algum lugar. E naquele tempo era precisava precisava e eu gostava tanto, fazia tão bem. Conversava com a senhorinha o dia inteiro. Não, o pessoal acha que, às vezes, né, a gente fica assim, nossa, é maravilhoso estar em casa, gente, mas às vezes o maravilhoso é estar fora de casa. Mas não por causa disso. Realmente, o que a pastora Cília falou é uma verdade. Eu costumo dizer muito assim, é muito importante a gente ter uma leitura daquilo que está ao nosso redor, né? Que tempo que o Senhor me colocou agora? O que o Senhor quer nesse tempo, né? Por quê? Porque a nossa realidade, hoje às vezes as pessoas falam, então eu tenho que largar tudo e ir para dentro de casa, pastora? Não, a nossa realidade é essa. Nós entendemos o nosso encargo, o que nós precisamos cumprir. Muitas mulheres trabalham fora e faz parte da rotina dela, daquilo. O que nós queremos dizer com isso é que não pode haver uma inversão dos papéis, né? Sim. Você entende a sua identidade, você entende o seu papel e você flui dentro disso. E é muito difícil esse lugar, porque eu também, né? Assim que nós chegamos, nós vamos nos dedicar ao ministério, tá bem. Mas não dava para se dedicar, não dava para ele se dedicar 100% ao ministério trabalhando fora. Né? Ele trabalhou, ele já contou aqui na parte dele do humanamente podcast. Não dá. Humanamente, ele trabalhava em serviços pesados, então assim, não sobrava tempo. Né? Eu falei, não, se a gente vai viver da fé, a gente vai viver da fé bonito. Direitinho. Vamos mergulhar, vamos se lançar. Eu falei, vai pro ministério, né? Eu já tinha o exemplo, eu já tinha uma referência, um modelo que quando eu cheguei, a pastora Cília já estava nisso, né? Eu me lembro dela trabalhando, eu falei, não, vai pro ministério que eu vou trabalhar. Eu passei, eu acho que mais de 2 anos só eu trabalhando em casa, no caso, né? E ali com todas as contas. E foi um tempo que a gente aprendeu tanto, a gente cresceu tanto sobre submissão, sobre gratidão. Porque tem dia que tá tudo bem, tem dia que você tá cansada, que você tá... O dinheiro, né, tá na sua mão, o poder tá na sua mão. Sim. Então, você quer ali dar aquele passo na frente, falar, pode deixar que eu resolvo. E aí, o Senhor vinha ensinando a gente o lugar onde a gente tinha que estar, ensinando a gente sobre gratidão, ensinando a gente sobre honra, ensinando a gente sobre tantos princípios
que é exatamente isso que a gente exala hoje, né? Nós estamos falando do Entre Elas, o Entre Elas não é um ministério, uma parte do corpo, enfim, para ser próspero, não, é um ministério com uma responsabilidade de ensinar um padrão correto da mulher cristã para os últimos dias. Meu Deus. E Deus nos encontrou. Como foi que vocês sentiram esse chamado? Deus nos encontrou dentro de casa, cuidando dos filhos. Qual a mensagem que vocês carregam? Deus nos encontrou nos submetendo ao marido, cuidando dos filhos. E a mensagem é essa. É a nossa vida. É a nossa vida. O que eu vou falar para essas mulheres? O que eu vou falar para essas mulheres? O que você está vivendo que está dando certo. O que você está vivendo, seu casamento está bom. O que você está vivendo, seus filhos estão guardados. É isso que você vai falar. E, a princípio, isso soa muito mal para as mulheres, né? Sim. Normalmente, nós somos recebidas com adversidades, assim, né? Com uma palavra contra. Por quê? Porque é um lugar de confronto, né? Leva você para o seu lugar de origem. Para o lugar que lá atrás a mulher também já quis sair. E é muita desconstrução, né? Você desconstrói para construir novo. Parece que... Quando eu mesma cheguei, parece que eu tinha vivido, sei lá, 20 anos de cristã, mas eu não sabia nada. A verdade é que o sentimento que eu tinha era, o que eu tô fazendo? Tá tudo inválido, tá tudo invertido, tá tudo errado. Mas como a gente permanece com a nossa vida, que foi o que a pastora Cília falou, qual é a mensagem? Às vezes as pessoas chegam assim, mas vocês só falam de filho, mas vocês só falam de casa. Né? Não é uma mensagem... nós temos meninas solteiras, nós temos mulheres que não têm filho, nós temos... o corpo feminino é rodeado de muitas coisas, mas o princípio e o padrão é o mesmo. É sempre o mesmo. E eu sempre falo para as meninas solteiras, eu falo, nossa, vocês são muito sortudas. Porque vocês estão aprendendo antes de casar, a gente não aprendeu, a gente aprendeu na raça. Então elas estão aprendendo que tem que se submeter, que tem... Meu Deus, elas vão ter um casamento muito melhor que o nosso, de descanso. Porque, no fim, acaba que a pessoa, ela confronta a gente ali no começo sobre essa mensagem, mas vocês... E aí, vocês não fazem um congresso de avivamento, um negócio de cura... Vocês vão falando, eu vou recapitulando, eu vou assim, só lembrando, assim. Mas acaba que é o testemunho vivo aquele, né? No final, a pessoa, ela tem que reconhecer que é aquilo que ela precisa. Acaba que no final, quando a pessoa senta pra conversar com a gente, ela fala assim, olha, eu quis tantas coisas, mas meu casamento tá destruído. Eu quis tantas coisas, mas meu filho hoje tá perdido. Porque ela precisa reconhecer, ela acaba reconhecendo que não. O que eu perdi realmente foi o lugar da origem. E agora eu entendo, quem caminha do nosso lado, fala, não, eu entendo que realmente o princípio correto, o padrão correto é esse. É esse, né? E é simples, porque é simplesmente fluir a essência que nós temos, que o próprio Deus nos deu. Colocou, né? Sim. É muito isso. Meu Deus Glória do céu, a Deus. tô aqui lembrando. Mas também nasceu o Mulher Real, né? Sim. Gente, é muita coisa. É a gente muita tá coisa. aqui falando, a gente acha que não é, mas é muita coisa que veio aí do Entre Elas e são muitas movimentações que a gente tem hoje, parando assim pra analisar, né? Antes de falar do Mulher Real, eu queria só falar sobre um princípio que a gente carrega muito também, que a gente preza muito da comunhão, né? Sim. Porque a gente não faz só um culto, a gente sempre preza sempre pelo momento da comunhão. Então, rotineiramente. Pra quê? Eu sempre falo que as suas melhores amigas, elas têm que estar no mesmo corpo, no mesmo ambiente que você. Por quê? Para falar a mesma linguagem. Então, a gente preza por esse tempo de comunhão realmente para as mulheres terem essa unidade saudável, porque a gente precisa, a gente é mulher, a gente quer conversar, a gente quer falar do dia, a gente quer reclamar, quer isso, quer aquilo. Então, precisa estar num ambiente saudável para isso. Então, esses momentos de comunhão, esses momentos da mesa, realmente para as mulheres terem esse lugar seguro, de poder abrir seu coração, de poder ter amigas que estão na mesma caminhada, de poder ter irmãs, né? Sim. Amigas mais chegadas que irmãs, de poder ter pastoras que você pode abrir seu coração, que ela não vai te criticar, mas ela vai dizer, já passei por isso, eu sei como é. E vai te trazer a verdade, né? A luz da verdade. Sim, é isso. E Mulher Real, Mulher né? Real. Mulher Real. Porque o Mulher Real nasceu do Entre Elas, Sim, né? Nasceu. A gente faz um encontro anual, né? Chamado Mulher Real. O que é isso, pastora? Mulher Real, ela veio ao nosso coração, né? Uma palavra que o Senhor nos deu, de 1 Pedro 3, onde... Posso ler? Pode, claro, fica à vontade. Pregação aqui, né? 1 Pedro 3, que diz assim, ó. A beleza de vocês... 1 Pedro 3:3. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançados e joias de ouro ou roupas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, o que é a mulher real?
veio de dois extremos, assim, a gente tá vivendo num tempo onde a moda agora é ser influencer, né? Então, as pessoas passam mais tempo no Instagram do que em qualquer outra coisa. Sim. Então, e para nós mulheres, o que tem acontecido? Tem deturpado ainda mais a nossa imagem, porque a gente vê reflexo de mulheres que estão ali em evidência, que é totalmente o oposto do que é para nós sermos. Então, a gente quer comparar a nossa vida cheia de luta, cheia de problema, com mulheres que parecem ali perfeitas, maquiadas, que tem de tudo. Que mostra, aí né? você fala, meu Deus, eu queria ser assim, ela não tem problema. Meu Deus, e aí? Então, as mulheres têm essa crise de identidade muito forte, de não aceitarem quem são, de não aceitar que tem problema, que tem briga no casamento, de não aceitar que existe uma vida real por detrás das câmeras. Então, a gente quer se comparar com pessoas que não mostram ali a vida real, né? Que mostram só ali o que a câmera pode mostrar. É, só o que querem. Então, dessa comparação surgem mulheres insatisfeitas dentro de casa, justamente. Sim. Sem querer viver uma vida real, querendo viver uma vida virtual que não existe. Então, o que é a mulher real? A gente trazer a mulher de volta, né, para esse entendimento. Você pode ser real, existe uma vida real para você viver, de mulher, né? Que não é só ali a beleza, só o que a câmera pode mostrar, mas existe uma vida real e essa vida real é muito boa, ela é feliz, ela pode ser feliz, ela pode ser alegre, ela pode ter paz. Né, essa vida real com o Senhor. Então, veio dessa identidade de trazer as mulheres para essa vida real, né? Pra verdade, E também pelo entendimento de que nós somos... Mulher real, de que nós somos filhas de um rei, né? Nós temos essa identidade sobre nós, né? Não aceitar essa comiseração que vem sobre nós. Coitadinha, ai, minha vida é muito sofrida. Sim. Não, eu sou filha de um rei, entendeu? Existe essa vida real, sim, para eu viver, mas eu vou enfrentar ela com o entendimento de que eu tenho um Deus que está comigo, de que o Senhor me capacita. Sim. Então, é nisso que nós temos fluído. E esse encontro é justamente a gente só ministra sobre isso, né? E já teve quantos encontros Esse ano vai ser o terceiro. Meu Deus do céu. Esse ano é o terceiro. Já tem data? Tá chegando. Já tem mês? Já tem data? Brevemente. Né? Surpresas. Brevemente. Glória a Deus. E o Mulher Real, então, é um encontro, é um dia todo? O Mulher Real, ele também nasceu de um desafio, né? De um desafio, nós estamos constantemente sendo desafiadas nesse lugar do pastoreio. Porque é como a pastora Círia falou, nós vamos porque nós precisamos referenciar. Mas a gente entendeu que também existe um lugar tão bom que é ficar, né? Mas nós queremos cumprir esse nosso encargo diante da missão. Então, nasceu de um desafio que nós tínhamos de vamos fazer algo maior, vamos estender aqui, além das nossas 4 paredes, além do culto do Entre Elas que nós temos aos sábados, vamos criar aí um dia para a gente se reunir, para a gente estar junto e para a gente falar, né, sobre os princípios que nós carregamos. E o primeiro foi na raça, foi a gente mesmo, assim, né? Já tivemos convidadas também, mas é um dia que nós tiramos normalmente, um retiro, né? Um dia que nós saímos aqui da nossa realidade da igreja, passamos o dia todas juntas. E vem muita gente de fora, né? Vem muita gente de fora. Temos ali, né, palavras específicas, ministrações específicas, E eu acho engraçado que, assim, a gente tem uma simplicidade tão... É difícil quando você fala de você mesmo, né? No caso, de nós mesmos, dentro do... Porque nós não somos só eu e a pastora Círia, né? Nós temos aqui também a pastora Kênia, que faz parte. Outras pastoras que envolvem esse corpo feminino, né? Mas, talvez pessoas que já passaram por outros lugares, que conhecem outros contextos femininos... É engraçado porque nós temos uma simplicidade, assim, naquilo que a gente faz. E a gente sempre acha que tá tudo muito simples, Meu Deus, foi benção mesmo. Tenho certeza, tantos testemunhos. Foi tão Será simples. que foi? Será que as pessoas, né, gostaram? Não porque a gente faz pra agradar as pessoas, mas acho porque que é algo que Deus tem algo reservado, natural, né? Essa semana, Preservado. uma irmã aqui da igreja, ela me mandou um testemunho de 3 anos atrás, do primeiro encontro. Eu postei um vídeo lá no Instagram falando, né, gente, da sua missão, né? Entenda que existe uma missão dentro do lar e tal. Falando, né? Você é indispensável onde você está, cuidando dos seus filhos, do seu marido e tal. Você é indispensável. Você está fazendo o que só você pode fazer. Aí ela falou, eu entendi isso naquele encontro que a senhora ministrou no primeiro encontro. Há 3 anos atrás, né? O primeiro encontro que você falou sobre sermos guardiãs do lar e tal. Eu entendi esse meu posicionamento e parei de querer outras coisas. E tem sido tão bênção. Ela falou assim, estou vivendo tão em paz. Tem sido uma bênção. E realmente... Existe paz para as mulheres, gente. Existe. O óbvio sendo dito, né? É o óbvio sendo dito, voltando a ser dito, né? E a gente tem visto, né? O que eu estava dizendo era dessa simplicidade, mas a gente tem visto testemunhos tão relevantes dentro dessa simplicidade. Então, isso também nos encoraja a não parar.
A gente sabe que Deus está se movendo no meio do corpo feminino dessa forma, né? E nós temos perseverado aí, né? Cada ano a gente se desafia a fazer uma mulher real dentro do quê, né? A pastora Ciri, ela procura sempre promover dentro da liderança, né, de quem está à frente de gerar isso, sempre momentos de comunhão, de oração, de impartir o coração, porque é simples, mas é poderoso. Poderoso. Por quê? Porque nasce de um lugar da oração. Sim. Então, a gente vai falar de temas, né? A pastora Ciri sempre, às vezes, direciona a gente. Olha, eu tô entendendo isso, o que vocês acham? A gente vai falar de temas que a gente fala. Vamos falar disso? É tão óbvio, né? E de repente... Óbvio que precisa de ser Não, dito, e de né? repente a gente encontra com testemunhos de pessoas que falam, olha, fui reposicionada. Sim. Olha, fui curada. Nós não fazemos um culto específico de cura. Vem aqui que nós vamos orar e vocês vão ser curadas. Não. Dentro da própria palavra, daquilo que é o natural que a gente está vivendo e ministrando na simplicidade, as pessoas que chegam pra gente com testemunhos de fui reposicionada, encontrei o meu lugar, achei o meu encargo, fui curada, fui liberta, recebi o alívio de tal, né? Eu tava andando perturbada com aquilo, recebi dentro dessa mesma simplicidade. Então, a gente se sente encorajada a continuar com esse né? mulher E existem real. coisas que, por exemplo, quem é cristão há mais tempo, às vezes fala, nossa, ai, de novo isso. Por exemplo, a gente tem falado nas terças de manhã, no discipulado, sobre princípios de uma vida cristã. Para quê? Teve muitas mulheres que não foram ensinadas. O que é lealdade? Que você tem que ser leal a Deus, mas também você tem que ser leal à sua amiga. Sim. Você tem que ser leal ao seu marido, Tem entendeu? sido Você tem que muito guardar pontual esses as dias. pessoas em lealdade. Sim. Você tem que ser grata. Essa semana fomos ministrados sobre gratidão. Tem que ser grata desde as pequenas coisas, não é só as coisas grandes, é as pequenas. Então, uma vida de gratidão, ela vai trazer efeito. Poxa, a gente recebeu tantas mensagens na terça-feira Foi. de coisas simples, né? Simples. Poxa, e a linguagem de gratidão é uma linguagem que realmente abre os céus. Então, são princípios básicos que as pessoas não sabem, se que se perdeu, perdeu, né? É. que se perdeu, que as mulheres perderam, né? Não foram instruídas pelas mães, não tiveram uma pastora para instruir. Então, hoje nós estamos ocupando esse lugar, eu vejo o lugar de pastoreio realmente como um lugar de maternidade. A gente exerce maternidade sobre a vida das pessoas, é ensinar o que as mães não ensinaram. Ensinar o que os pais não ensinaram, o que eles não aprenderam dentro. Nem todo mundo teve a sorte de nascer num lar cristão, num lar de pastores, Sim, com pais numa que família impulsionam, estruturada. Né, as crianças ali. Mulheres, a maioria das pessoas não tiveram tiveram, pai não presente. tiveram isso. Tiveram uma mãe que teve que arcar com os dois lugares. Então, não aprenderam o básico de se aprender. Então, a gente está aqui para realmente ocupar esse lugar no mundo espiritual. E hoje a gente vê que muitas mulheres insatisfeitas, né? Existe uma insatisfação muito grande, assim. A gente, eu lido com mulheres no trabalho todos os dias e a gente vê, assim, é nítido. No olhar, assim, a gente vê uma insatisfação muito, muito grande. E acaba que, desde quando eu entrei aqui na casa, o que eu mais aprendi, assim, com vocês é a questão do extraordinário no simples, gente. O simples é extraordinário em tudo, assim, a gente... eu lembro da pastora Círia falar pra mim, quando eu morava aqui na base, e ela assim, não, você não precisa ter dinheiro, vai com seu marido pro parque, pega um saco de pão, pega o Francisco, entendeu? Uma caixa de sorvete é uma 2 caixa de euros, sorvete, só que a pessoa gente. quer ir chupar sorvete no que é um gelado no Santini, né? Aí fala, não, gente, faz com o que você tem. Você tem 2 euros, passa ali no Continente, compra. Vem 6 ainda, dá 2 pra cada um. Gente, isso é extraordinário, eu aprendi a gostar. Fica frustrada, mas quando você aprender esse lugar, você vai começar a desfrutar, Desfrutar. E É que uma vai sensação linkar lá de nos resultado. princípios, né? Da gratidão, Sim. de você saber É fazer isso. com aquilo que você tem nas mãos. Porque às vezes a Exatamente. gente tá esperando coisas grandiosas eu e não Deus vou- tá ali, poxa, você já tem 5 euros aí na sua carteira. Nem isso, Quando né? eu viajar, eu desfruto da minha família. Desfruta da sua família hoje. Hoje. Começa desfrutando do que você tem hoje, Meu né? Deus. Começa desfrutando daquilo que o Senhor já proporcionou pra você. E a pastora Aline Roque pregou pra gente na última terça-feira sobre gratidão, né? A gratidão é um lugar que leva você a outros lugares. Abre Então, se a portas, gente né? aprender a desfrutar do que a gente tem hoje, a gente vai conseguir desfrutar das pequenas e das grandes As grandes coisas. também, pois. Eu desde sempre, desde que eu acho que há uns 6 anos que o Senhor sempre compartilha isso comigo, aquele versículo, né? Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, a fidelidade, ela não diz só respeito a você ter muito. O pouco você precisa ser fiel. Então, quando você é grata aqui pelo café que você tem de manhã, pelo pão,
poxa, Deus pode te confiar coisas maiores. Então, não é você visando esse lugar. É você entender que o que você tem é mais do que suficiente. O Rafael sempre fala isso, né? Tô melhor do que eu mereço. Tem gente que zoa com essa frase, mas realmente, se a gente for olhar pra bondade de Deus sobre a nossa vida, a gente tá melhor do que a gente merece. Sim. E tá bem, estamos felizes. tá É encontrar esse ótimo. lugar de contentamento. O que acontece hoje com a sociedade? Muitas vezes, a gente é cristã, a gente é pastora, mas você acha que a gente nos pega nessas crises? Pois, claro. Sim. Eu muitas vezes já me peguei num lugar de vitimismo, por exemplo. Aí eu tenho que... Né? Parece que é uma voz de fora que vem, né? Sim, É realmente as influências da vida que tem nos influenciado. Aí você se olha... por exemplo, se você se olhar com os olhos carnais e não tem um tempo para sair com o marido... Tô com 3 filhos pequenos. É isso e aquilo. Aí você se põe no lugar de vítima. O mundo quer fazer você ser vítima, mas não, nós não somos vítimas. Então, coitadinha de mim, tenho 3 filhos, só tenho 30 anos, não tenho tempo para nada. Não. Que abençoada que eu sou. Meu Deus, eu tenho 3 filhos saudáveis. Eu tenho um marido que me ama. Eu tenho uma casa, eu tenho amigas. Meu Deus, estou num lugar muito melhor. Então, você não pode se ver como vítima. Então, só que todo mundo quer que a gente se veja como vítima. Sim. Coitadinha, eu tenho que arrumar a casa, gente. Meu Deus, você tem uma casa pra arrumar. Ai, coitadinha, ai, essa louça aqui, caramba, ninguém me ajuda. Bom que você tem Meu Eu tenho uma Deus, que empregada. Ai, esse menino chora muito. Meu Deus, você tem um filho. Entendeu? Meu Então, Deus. é você olhar com esses olhos. Eu não sou vítima, eu sou uma filha de Deus. Meu Sim. Deus, eu sou abençoada. É porque hoje o mundo ele linka muito a prosperidade com a quantidade de coisas que você tem, né? E a gente tem aprendido aqui que a prosperidade não está relacionada ao quanto eu tenho de dinheiro, ao quanto eu tenho de uma casa legal, mas na satisfação. A prosperidade é o quão satisfeita eu sou com aquilo que eu tenho, né? E é aquilo que a pastora Cília tá falando. Se Deus olha pra mim e me vê satisfeita com pouco, então ele fala, eu posso confiar coisas grandes pra ela, porque... E é esse lugar E que... é sempre entender que a gente... eu sempre penso nisso. Você tem pouco, mas você pode compartilhar. Compartilhar. E o princípio do compartilhar gera multiplicação também. Então, hoje, por exemplo, às vezes vocês olham para nós, poxa, mas ela tem mais do que eu. Mas já tive menos e hoje eu tenho mais, por quê? Porque Deus sabe que eu compartilho. Compartilha. Então, o que eu tenho, eu não guardo pra Não mim, eu não fica compartilho. Não nada. retém, né? Eu Não retém divido, nada. eu dou. Porque se Deus me deu, é porque Ele sabe que eu tenho um coração generoso pra dar. E quanto mais eu dou, mais eu tenho. É uma verdade. Quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Quanto mais a gente dá um abraço, mais alegria a gente recebe. Quanto mais a gente dá uma palavra, mais palavra o Senhor nos dá. Isso é muito intenso, esse assunto. Muito... E, pastora Tia, vou perguntar, qual que é a palavra da sua vida? Vou jogar aqui, ó. Joga assim, ó. Vou jogar a bomba no meio da mesa, elas que lutem. Quem nos conhece sabe que nós temos uma palavra sobre nós, né? Sobre as mulheres, sobre o Entre Elas, sobre as pastoras. Nós não somos uma só, como eu já falei. E a gente costuma dizer que nós somos como um quebra-cabeça, né? Aqui em Portugal, um puzzle aí, né? Várias partes, cada um carrega uma particularidade, cada um carrega uma mensagem, cada um agrega uma parte no corpo, né? Eu costumo dizer, assim, que a minha parte é um pouco da parte da intensidade, assim, né? Do gás ali, né? Às vezes a pastora Cília compartilha. Será que a gente faz... Vamos! Bora! Vai dar certo! botar Como? fogo. Não Todo mundo sei! precisa de botar uma TM fogo. na vida. Todo mundo. Todo mundo E precisa. eu falo, como? Não sei, mas a gente consegue. Vai dar, Vai vai dar dar, certo. vai dar certo. E aí eu partilho, assim, dessa intensidade, né? Eu sou muito grata pelo que o Senhor fez na minha vida. Literalmente, eu sempre... Todas as vezes que eu tenho oportunidade de ministrar, todas as vezes que eu tenho oportunidade de trazer a palavra, eu gosto de dizer o quanto eu sou uma pessoa improvável. Então, eu costumo dizer, gente, teve jeito pra mim? Tem jeito pra qualquer um. Se deu pra mim, vai dar Fica pra você. posicionada. Então, eu gosto de falar muito de posicionamento. Eu gosto de falar muito de frutificação. Eu gosto de falar muito de intensidade, que foram as coisas que o Senhor trouxe pra minha vida, ministrou a minha vida. Eu aprendi a estar num lugar posicionada. Eu aprendi a me mover, né, dentro de um padrão de frutificação, de semeadura. Olha, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Olha, tudo aquilo que nós fazemos para o reino, tanto para o reino como na nossa vida natural, existe uma consequência. E eu fui tão intensa em tantas coisas que eu vivi na minha vida, como não ser intensa pelo Senhor, Pelo né? Senhor. Como não amar esse Deus que teve tanta compaixão, tanta graça sobre a minha vida, que me resgatou, que me curou, que me transformou. Então, eu gosto de falar sobre isso, né? E, consequentemente, eu pego aquilo que eu tenho,
agrego com aquilo que elas carregam. Uma tem palavra de maternidade, Sim. a outra tem uma palavra ali de exortação, é sempre forte na exortação, a outra tem uma palavra de dos filhos, e nós juntamos esse combo todo aí. A particularidade a leva particularidade pro de cada um. E estamos nos esforçando para manifestar isso sobre o corpo. E a Tia é um exemplo vivo, assim, de transformação já crente. Sabe quando você já é crente há 10 anos? Aí quando ela chegou aqui, eu lembro, o pastor Rafael às vezes fala, né, o apóstolo, né? Gente, se o pastor Ed conseguiu domar a Tia, todo mundo consegue. Porque realmente, às vezes você fala assim, mas é fácil pra você ser submissa que você é mais pacata. Então, tipo assim, tudo bem, eu sou mais calma. Cara da Mas Tia. a Tia era muito mais pra frente, ela é um exemplo. Sim. Então, o pastor Ed é mais pacato e ela era aquela que faz e que resolve. Se cala, deixa que eu resolvo aqui, eu sou a boazona. Então, ela precisou encontrar esse lugar realmente, esse lugar de submissão. Luta, aí Deus me dá Kay. Me dá a pastora Cira. Gente, agora eu tenho dois. Tinha vezes que nós estávamos assim na mesa, porque parece que isso é... Mas começou com a gente, né? Depois do culto, num domingo à tarde, a gente juntava ali os nossos pratos e comia junto, e às vezes aí tava ali numa situação e de repente acontecia alguma coisa, a pastora Cira plena e calma, eu Soltando fogo. e eu assim. Então eu aprendi do lado dela. Fica quieta, não fala A pastora nada. Cira mansa e humilde de coração. E a pastora tinha minha cabeça até fervendo, eu quase E eu explodindo. fui aprendendo nesse Ela aprendeu lugar. a se calar quando o Edson fala. Se ele falar, ele vai ser a última voz agora. Antes não era assim. Ela convencia ele a mudar. Eu sei. Ela convencia, mudava do mesmo jeito. Então, realmente, é um exemplo de posicionamento dele como sacerdote, como esposo, e dela de encontrar esse lugar de descanso, de submissão. E... O que eu ia falar agora? A palavra da minha vida, né? Acho que essa é a palavra da minha vida. Eu vejo em duas esferas, assim, que o Senhor tem me levado. Realmente, ser um exemplo de esposa em submissão para esse tempo, né? E o Senhor tem construído uma palavra em mim de maternidade, de criação de filhos. E é isso, as pessoas olham para mim e falam, nossa... Como que eu tenho que me portar como esposa? Então, eu vejo que o Senhor tem nos levado a ser esse exemplo. E a palavra da minha vida... Eu não sei falar sobre outra coisa. Elas falam sobre temor, sobre um monte de coisa, um monte de revelação. E Jesus Cristo encarnou em carne e tal. E eu só sei falar sobre isso. Só sei falar... Ser mãe. Eu só sei falar sobre a submissão da mulher com o esposo, com o marido. E, consequentemente, de Cristo à igreja. E sobre a maternidade e criação de filhos. E é isso. Instruir os filhos no caminho do Senhor. Meu Deus, Glória a que Deus. riqueza esse entre elas, hein? Que riqueza, gente. Que Meu- riqueza E é esse interessante, entre a pastora elas. Tia me tava falando, e eu tava aqui pensando, né, que existem outras pastoras em Casa do Leão, e cada uma tem a sua particularidade, Sim. né? Por exemplo, a pastora Tia me chegou e teve a pastora Cira como uma referência de uma mulher mais calma, mais tranquila, mais... Aí a pessoa chega, talvez, com uma história parecida com a da pastora Tia. E aí você se identifica ali com cada uma, então tem um lugar para todos, né? Tem um lugar para todas. Se completa. Sobre isso de ter um lugar para todas, é exatamente isso, né? Porque que a gente também está se desafiando, né? A dar esse passo a vir. Para dizer que realmente o corpo feminino é um lugar para todas. É um lugar para todas. Para que cada uma encontre o seu espaço dentro, né? Nós não somos mulheres inacessíveis. Pelo contrário, né? Nós somos mulheres totalmente acessíveis. Nós aprendemos com os nossos maridos, nós estamos ali domingo no meio do corpo. Nós estamos aonde? Dentro de casa. Disposta e pronta. A gente sempre brinca, né? Para um cafezinho. Esses tempos atrás a gente até fez essa dinâmica dentro do Entre Elas, né? Desafiamos as mulheres. E foi maravilhoso ver as pessoas se encontrando, né? Então, é isso. Por quê? Porque, às vezes, nós temos a referência de alguém intocável, inacessível, uma pessoa que... Às vezes, as pessoas até falam, ela é referência da minha vida. Nunca sentou na mesa para tomar um café com a pessoa. Só na internet, Só né? na pregação. Na internet, hoje em dia, meu Deus. Nunca viu a pessoa fazendo uma compra numa loja e se estressando ali. Nunca viu a pessoa conduzindo. Sim. Assim fica fácil, Assim né? fica Assim A gente fica teve um fácil. testemunho desse, uma missionária aqui da casa, né? Estavam falando sobre grandes mulheres, pregadoras e tal. Falou, nossa, ela é a pastora da minha vida. Falaram pra ela, né? Ela é a pastora da minha vida e tal, a minha referência. E a sua, quem é? Aí ela falou assim, a minha
é as pastoras aqui da casa. Aí a pessoa, tipo assim, né? Ela falou, sim, porque eu vejo elas, eu sei que elas... quem elas são, que elas oram. Eu sei que elas oram mesmo. De verdade, eu sei que né? Eu sei que é verdadeiro. Eu vejo elas de perto. E é interessante saber que realmente a nossa casa está aberta. Esses dias eu tava lá com umas 3 jovens, assim, né? Colocando elas pra... Agora eu aprendi, quando eu chamo uma pessoa na minha casa, essas meninas assim, sem marido, né? Eu não vou mais deixar nada pronto, não. Eu vou deixar quase pra gente fazer juntas. Porque eu vi que elas gostam de aprender. Aí, tipo assim, tem coisas que realmente... Aí ensinei uma a fazer uma comida diferente e tal. E ela dizia que não gostava da cozinha e fez tão bem, sabe? Não gostava de cozinhar, mas fez tão bem. Aí eu, faz assim. Aí outra vez ela já fez sozinha. Então, realmente, esse nosso lugar de ensino, de ensinar. E a Bíblia diz, né? Mulheres mais velhas ensinam as mais novas a como se portarem. Então, o que é ser mulher mais velha? Não é ser a mais velha de idade. Aquela que já sabe alguma coisa, que já tem uma maturidade, que já está no lugar, que aprendeu. Né? Então, é isso. O pouco que eu sei, eu transmito. Sim, e essa era de internet agora, igual isso, as pessoas têm pegado, né, referências na internet e não conseguem andar lado a lado com outras mulheres referência, né? Isso leva as pessoas a um lugar, eu vejo assim, de uma fragilidade tão grande, né? Porque, na verdade, é que quando o problema bate ali na porta, ela não tem a quem recorrer. Porque a pastora da internet não vai auxiliar ela. Então, tá faltando isso, né? Tá faltando esse pastoreio lado a lado. Hoje em dia, as pessoas se enchem ali da internet, se alimentam ali da internet, mas quando o problema bate lá na porta do casamento dela, da maternidade dela, ela não tem pra onde correr. E precisa ter esse lugar de você abrir o seu coração, uma mesa. Uma mesa confiável, né? Para você. Porque todas nós temos essa necessidade. Então, a gente vê que até o mundo tem, porque a profissão mais em alta hoje é a terapeuta, né? Sim. Todo mundo faz questão de pagar a terapia. Tem gente que fala assim, é o dinheiro mais bem pago que eu gasto. E a gente faz isso de graça. Gente, e dá resultado. O Entre Elas veio para colocar essa mesa, né? Para colocar essa mesa e falar, a gente senta. Perseveram em caminhar conosco, elas desfrutam disso. Porque esses dias nós tivemos um culto também especial das mães. Foi Deus do céu. Muito bom, foi assim, uma experiência maravilhosa, vários testemunhos. E a gente foi compartilhar, né? Larissa saiu sem cílios. Gente, chorei horrores. Tem que fazer uma super manutenção depois. Nós dividimos ali, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, ali é aquela normalidade, mas quando a pessoa persevera em caminhar com a gente, no meio do caminho, Deus vai dando os recursos necessários para ela. Sim. Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu tô sem ninguém para me ouvir, de repente, Deus deu um culto maravilhoso pra gente, nós nos reunimos, nos separamos em faixas etárias ali, de repente a gente tava compartilhando, gente, eu troco 15 fraldas por dia, e eu tô cansada, e a gente tinha alguém para me ouvir, teve alguém que ficou parando, e parou e ouviu a gente, que a gente tinha 15 fraldas no dia para trocar, e tava cansada, e tava isso. Sim. Que nós a nossa terapia grátis. Né? Mas a pastora Cira até tem feito lá na sua casa, né? Chamado as mães com o bebê separado. Como a gente tem essa experiência mais recente, né? Então, às vezes vocês acham que a gente não vive isso, mas vocês acham que a gente não teve o puerpério? Um momento, né? Meu que a mulher, depois que o bebê nasce, só chora. Dos meninos, eu não sei. Eu lembro que o Pedro era... eu não senti muito, sabe? Mas agora, o terceiro, eu senti uma tristeza, assim, sabe? Você só quer chorar, você se sente feia, você se sente inútil e não sei o que e tal. Eu falo, meu Deus, se eu me sinto assim com um marido maravilhoso, imagine quem não tem. Imagina aquelas, né? Que não tem ajuda e tal. Eu tô com uma moça que tá me ajudando em casa, né? Me auxiliando e tal. Imagine quem não tem. Poxa, então esse é um lugar... E amigas, né? E amigas, porque as mulheres hoje, como elas têm andado muito solitárias. A Tiane sempre tem esse lado mais sensível, assim, de perguntar como que você tá e tal. Aí tem um lugar já pra você chorar. Nossa, hoje eu... péssima. Nossa, só chorei, bem. Não sei o que e tal. Eu dormi então... 1h30 essa noite. Não, o meu problema... Eu chegando na loja. E se a gente passa por isso, outras pessoas passam também. Eu falei, poxa, Tiane, se nós estamos passando por isso, imagine as outras que não tem ninguém. E a verdade é que os problemas são os mesmos, né? Só muda de casa. Sim. Só muda de casa, porque os problemas são os mesmos. O puerpério é pra todo mundo. A maternidade, pra quem é mãe, é a maternidade, então é um desafio que é para todas, né? E aí eu falei, então vamos fazer uma reunião aqui em casa, chamar essas mães de bebês, que são que estão mais sensíveis hoje. Sim. Aí a gente fizemos umas 3 já, né? Foi umas 3 lá em casa. Eu participei só da última, meu bebê só da última. Antes eu fiz sem bebê. Só quem tinha os bebês da mesma idade que o meu. E para compartilhar a mesma coisa. E o último agora, a gente falou justamente sobre isso. O que eu falei
que a gente precisa encontrar realmente um lugar de maturidade, que a gente não é coitadinha, a gente não é vítima, mas que, poxa, eu vou arregaçar as mangas e eu vou trabalhar por isso, então, vou pra cima. Então, entender que existe, você pode sim orar. Ah, mas eu durmo só 2 horas. Então, dorme uma e vai orar. Você precisa ter esse tempo com Deus, você precisa ter. Segura esse rojão aí, Você precisa ter, senão você não vai aguentar. Os dias que eu estive mais cansada foi porque eu menos orei. Os dias que eu mais reclamei foi porque eu menos orei. Então, Deus. se eu encontrar esse lugar de contentamento primeiro no Senhor... Teve dias que eu falei, Deus, eu não vou conseguir. O Rafael, vocês sabem, viaja muito. Então, todas as vezes que eu tive bebês pequenos, ele viajou. Passa 20, 30 dias fora, tá sempre viajando. Então, poxa, ele não pode parar a missão. Então, mas eu também não posso entrar nesse lugar de insatisfação. Eu não sou coitadinha, não sou vítima. Então, vamos lá, vamos trabalhar e eu preciso primeiro buscar o Senhor. Porque quando a gente é um empoderamento busca, que vem pelo Espírito, bem presente, né? Ele é o socorro bem presente. Então, você tá ali esgotada, vou morrer. Sim. Não vai não, Cira. Aí o Espírito Santo fala, você tem mais um pouquinho de força, vai além. Aguenta só, parece que eu escuto assim, aguenta só hoje. Aí eu, só hoje, amanhã eu vou cair. Amanhã eu vou cair. Aí você vai, quando vê no outro dia, você tá rindo. É interessante que quem ganha bebê, assim, né, as mães, parece que esquece que é filha, né? Eu acho que o que mais pega é isso, que a pessoa ganhou o bebê ali e tal, acabou, nossa, meu mundo acabou e tal. Agora a pessoa pensa assim, eu sou sua mãe, não dou conta de tal, mas esquece que é filha. Esquece que tem um pai ali, um cuidador, um companheiro que tá ali do seu lado. E Deus assim, cara, olha aqui, você é filha, você é filha. E se Deus nos deu, eu vejo sempre assim, Deus não fala, né, que ele não dá fardo que a gente não possa carregar. Então, poxa, se Deus te deu, você é capaz. Você que não tá se vendo capaz, mas você é. E às vezes, hoje em dia, a mulher não olha mais como o filho como a herança do Senhor, né? Já não olha mais. E até vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês diriam para as mulheres hoje que têm medo da maternidade? Porque a gente tá vivendo e a gente vê de perto, assim, mulheres que têm medo de ser mãe, que não quer, nem pensar. A Tia tem 3 filhos. A pastora Síria tem 3 nessa filhos. última reunião, nós falamos exatamente sobre isso. Nós falamos para ela, saiam da maternidade cruel. Sim. E entrem na maternidade real. Porque o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão denegrindo a imagem da maternidade. Completamente. Só com uma maternidade cruel. É um eu peso, não durmo, um fardo, eu não né? como, eu tô horrorosa. Nem só, até a questão de casamento também, né? Casamento, não quero casar, né? Tipo aquela coisa assim, eu vou ter que me submeter e tal. Perdi minha vida, acabou. Parece que é um fardo, né? Por quê? Porque ninguém quer ter trabalho. Não quer. Esses dias eu conversava com uma menina e ela me disse assim, não, eu não quero ser mãe. Por quê? Não é esse peso todo, é uma alegria. Eu falei pra ela, você nunca vai desfrutar de coisas que só uma mãe desfruta. E ela falou assim, não, porque não tem a ver com as minhas ambições. Porque vai me atrapalhar em relação às minhas ambições. Querem ser alguma coisa. É o mal do século. A gente falava, né, de um dos versículos que também faz parte da nossa caminhada, 2 Timóteo fala, que a mulher, ela foi preservada na missão de ser mãe. Sim. Eu gosto quando a pastora Síria fala, ela falou, acho que ontem nos stories dela, tem coisas que só nós podemos ser. Só nós. Só a gente então, vai viver. Só eu posso ser esposa do Ed, só ela pode ser esposa do Rafael, só eu posso ser mãe do Ian e da Luísa. E só uma mulher pode gerar um filho. É contra a natureza ou de outra forma. Só que as mulheres hoje, elas querem, tipo assim, querem ter alguma coisa, mas ninguém quer assumir um lugar de maturidade. Porque realmente, pra ser mãe, você precisa ser madura. Sim. Então, não, eu quero ser menininha o suficiente. Que o marido faz tudo por mim. E o maridinho tem que ser bonzinho pra mim. Só pra mim, não. né? Só pra então, mim. tipo assim, aí o marido tem que assumir esse lugar, não é nem de marido, é de pai. Ô, filhinha, vem cá, eu vou te dar tudo que você quer. Então, as mulheres querem casar pra ser feliz. E esse entendimento é muito pontual. Porque, por exemplo, quando eu casei com Wesley, meu pai sempre foi uma referência de homem pra mim muito grande. Meu pai, a palavra dele é sim ou não, acabou, enfim, quem conhece ele sabe que ele é assim, ele é um homem mesmo, de verdade. E quando eu me casei, eu esperava no Wesley aquilo que o meu pai me dava. Sempre esperei o posicionamento que o meu pai tinha como homem, enfim, sempre olhei para ele esperando muito do meu pai. E isso deu uma jornada, assim, de muita frustração no nosso casamento. Exatamente por isso. Às vezes a mulher, ela casa e ela quer continuar sendo filha, né? Ela quer ser filha do marido dela. Não quer assumir esse lugar. Poxa, agora eu sou mulher. Eu sou uma mulher. Agora essa casa aqui, quem manda sou eu. Agora é minha responsabilidade. Vou cuidar do meu marido, vou ter filhos, eu vou cuidar dos meus filhos. Isso é o óbvio. Pra dizer, gente, é real. É cansativo.
você trocar fralda, limpar a casa, cuidar de marido, fazer isso, mas existe um prazer em Uma fazer, uma satisfação, satisfação em fazermos isso, quando nós entendemos o nosso papel. É por isso que a gente começou lá no que é o Entre Elas e terminou, estamos falando Porque de é sobre maternidade, isso, de casamento, é. de filhos. Por quê? Porque é realmente sobre isso. O Entre Elas veio para trazer essa verdade, realmente sobre isso. Trazer as mulheres de volta para esse lugar, para sair desse lugar de vitimismo, de coitadinho, nananana, entender. Não, eu tô chegando num lugar de maturidade, de responsabilidade, né? De responder sim. por aquilo que com uma maturidade, dizer, não, eu sou uma esposa, então é o meu papel, a minha função cuidar do meu marido, eu sou uma mãe, é meu papel, a minha função cuidar dos meus filhos, né? Sim. Eu sou uma mulher diante da sociedade, né? Eu gosto daquela frase que diz, ser cristã não me faz, ser mulher, uma mulher cristã tem que me fazer ser uma mulher diferente, um tipo diferente, porque eu preciso exalar isso na sociedade. Sim. Eu não posso me igualar aos padrões de hoje em dia, Sim. né? Então, o Entre Elas é pra isso. E a maternidade, né? A gente tem que encarar realmente como uma missão, né? Eu vou trabalhar por isso, eu vou me entregar por essa missão, porque vai ter um resultado, vai ter um fruto. De uma forma ou de outra vai ter, você fazendo ou não. Ou vai ser um fruto pra sua vergonha, né? Poxa, aí você vai olhar pro menino lá crescido. Meu Deus. Meu Deus, eu não fiz nada. Onde foi que eu errei? Ou eu Onde podia foi ter que eu feito errei? alguma coisa, eu podia ter trabalhado menos. Sim. Eu já aprendi uma coisa, ministrando pessoas, a gente aprende que trabalhar 12 horas por dia ou trabalhar 6 horas, no final da conta não vai sobrar nada. Porque quanto mais você trabalha, mais despesa e mais conta você tem. Então, uma dica que eu dou para as mulheres é sempre, trabalhe menos. Você pode ali, tem duas, Meu com Deus, certeza, pega essa. 1-2 horas a menos você pode diminuir para entregar para essa missão. Pro seu filho. Pro filho, pra casa, pro marido. Então, vou te dizer uma coisa. Tá trabalhando 10 horas por dia, não tá dando pra nada, eu sei. Todo mundo é assim. Nunca Não dá. dá. É que se A você conta ganha nunca 600, bate, você gente. gasta Não fecha. 600. Se É. você A ganha conta nunca 2 mil, vai você fechar. vai gastar A 2 conta mil. não fecha. Não Então, é melhor não fechar você tendo um tempo de qualidade. Então, você Exatamente. sabendo, poxa, eu trabalhei menos, mas eu vivi mais. Sim. Eu vivi Sim. mais. A criança, ela nunca vai lembrar do tênis que você comprou, Não. porque, consequentemente, vai estragar. Vai Com estragar, 3 meses, gente, estraga. Vai acaba. se lembrar. Mas ela vai se lembrar da mãe que tava lá. A gente fala, né? Casinha com cheiro de bolo. Meu Deus. Porque a criança vai lembrar que a casa dela cheirava a bolo. Porque a minha mãe vinha, saía mais cedo do trabalho, quando eu chegava da escola, tinha um bolo Tinha um me bolinho preparando, me esperando pro lanche, né? Esses dias, a comida preferida do Rafael, gente, é omelete. Olha só, é ovo. Porque a mãe dele não era de cozinhar, sempre comprava comida fora. Então, a única coisa que ela fazia era ovo. Então, a comida dele preferida é ovo. Por quê? Porque é a memória afetiva dele. Sim. É a memória, Meu Deus. tipo, de cuidado que ele tinha. Sim. É o ovo. É a omelete. Então, aí eu fico pensando... Aí esses dias eu pensando, nossa, dos meninos o padrão tá elevado. É elevado. Qual é a comida preferida do dos Pedro? Nhoque, filha. Nhoque? Que isso, gente? Eu comi nhoque nível depois tá de elevado. velha. Coitada dessa esposa, vai ter que trabalhar aí pra alcançar Ele, mãe, ensina a fulana a fazer esse meu nhoque. nível. Isso é importante, porque é um trabalhar contínuo. Nós não estamos trabalhando hoje, visando o nosso fruto hoje. Nós estamos olhando para a eternidade. Sim. Então, o que acontece? Eu não vou resgatar aquilo que foi perdido. Eu já estou construindo hoje aquilo Hoje. que vai ser amanhã. Meu Deus. Então, eu tô hoje cuidando da minha casa, cuidando da minha família. Por quê? Porque a casa do meu filho amanhã, da minha filha, vai ser um padrão. Sim, sim. Porque os últimos dias, o que não vai existir? Não vai existir padrão de família nos últimos dias. Então, os nossos filhos vão ser o quê? Vão ser extraterrestres, gente. E assim, Mas nós eles estamos vão ser, meu Deus, ensinando gente. os nossos filhos a serem maridos, as nossas filhas a serem esposas, né? A Lulu para do meu lado, cozinha comigo, a gente faz biscoito. Sim. Por quê? Porque nós estamos trabalhando pro amanhã. Para amanhã a igreja Sim. ser vista através do quê? De uma casa, de um Sim, lar. sim. de E uma o família. Entre Elas, resumindo e concluindo, nasceu pra isso, né, gente? Pra Nasceu isso, pra isso tudo aqui que a gente tá falando. Pra Trazer a mulher de volta. Pra trazer a mulher de volta a princípios básicos que a gente tá falando aqui, pra reposicionar e trazer esse entendimento, essa responsabilidade, né, dela assumir o lugar dela como guardiã, que é isso, né? Você entender o que o seu marido tá vivendo, ou você levar ele a ao lugar que Deus tem pra ele também. Ah, pastor, é muito fácil você falar isso, seu marido Seu é marido crente. é pastor. E aí? É.
E aí eu tenho um conselho para dar para essas mulheres. A própria Bíblia fala, né? Que o marido descrente, ele é ganho pela mulher sem palavras. Sem palavras. Então a gente quer ganhar o marido, a gente quer ganhar a casa falando muito, porque a gente sabe falar muito bem. Os nossos argumentos são os melhores. Mas a Bíblia diz que não é através dos nossos argumentos, é sem palavras. Então como é que essa mulher ganha o marido sem palavra? Posicionamento. Servindo ele. Se eu sou crente, ele não é, então eu vou mostrar o que é Jesus. Sim. Ele vai ver Jesus Deus do céu. através da minha vida. Então ele vai olhar pra mim e vai ver Jesus. Então eu vou servir ele, eu vou cuidar dele. Poxa, mas eu sou tão ruim, essa mulher é tão boa. Por quê? Porque ela tem um Deus na vida dela. Entendeu? Então eu vou ganhar o meu marido sem palavras, servindo ele. Fazendo aquilo que tá ao meu alcance. Só que a gente tá na geração das pessoas que não querem servir, elas querem ser servidas. A gente foi feita para ser servida. Então a gente sempre espera um posicionamento do outro. Poxa, a gente vê na igreja isso, né? Eu faltei o culto e ninguém me procurou, por exemplo. Mas no contexto geral. Eu faltei o culto e ninguém me procurou. A pessoa quer ser servida. Mas ela não pensou em procurar ninguém. Então isso vai em todas as esferas. Então dentro de casa, você quer que o marido te sirva, mas você mesma não serve. Então serve primeiro. Seja você o primeiro, né? Dê você o faz primeiro aquilo passo. que você quer receber. Eu lembro que eu vi uma publicação, é bem antiga, no Instagram da senhora, que você falava assim, tipo, que a mulher tem que ter tempo pra fazer a unha, arrumar o cabelo e tudo. E que aí virou uma chave no seu entendimento que, tipo assim, talvez eu nem tive esse tempo, mas eu olho pros meus filhos, eles estão bem. Eu olho pro meu marido, ele também. E na época que eu li aquilo, eu falei assim, meu Deus, o que essa mulher, o que essa irmã entendeu aqui, cara? Isso aí é um absurdo. E eu acho que as pessoas hoje, as mulheres, assim, que nos vê no geral, algumas, né, vê como um absurdo, né? Tipo, cara, é um absurdo. E quando, na verdade, não, é a origem, né? É o padrão correto. E é um lugar de descanso, né? Vale a gente dizer e validar que não é um fardo. Porque a sociedade, o mundo hoje, colocou sobre a mulher esse fardo da maternidade, do ser esposa. As mulheres não querem mais isso, não visa. E quem visa, quem quer, quem ainda sonha com casamento, igual a mulher hoje em dia, não sonha mais em casar na igreja, em vestir um vestido de noiva. Não tem mais isso. A mulher perdeu os sonhos de mulher, né? E a mulher que quer, ela é oprimida, ela é ali... Parece que dá uma visão de, tipo assim, coitada, né? Mas é um lugar de descanso, de paz. A gente tem uma raiva, uma coisa... Aqui em Portugal as pessoas falam muito, né? Coitadinha. Eu odeio essa palavra. Então, tipo assim, às vezes eu vou no mercado, aí esses dias eu fui, acho que com os 3, aí uma senhora olhou pra mim, coitadinha. Não, tava só com 2. Nossa. Coitada. Com 2 filhos pequenos. Eu olhei assim pra ela e falei, por quê? Tadinha, não deve ter tempo pra nada. E ela nem sabe que eu tenho outra em casa, né? Aí eu falei, não. E ela, não, eu tenho mais um em casa. Eu falei, não, devem dar muito trabalho. Não, eles são bonzinhos. Não dá trabalho, não. Eles são uma benção, os meninos no supermercado. Quebrando. Porque as pessoas falam, coitadinha, coitada, nada, sou abençoada. Entendeu? Então, o que acontece hoje? Ninguém quer perder. As pessoas só querem ganhar. Só querem ganhar. Tudo bem, no mundo você pode fazer isso, mas a partir do momento que você conhece Jesus, não é isso. Sim. Não é isso que a palavra diz, não foi essa a vida de Jesus, né? Se o próprio Jesus perdeu, sofreu, aí a gente quer ser diferente, a gente quer ganhar, a gente quer ter. Então, a vida, né? A vida com Cristo é essa, é perder para ter. É se entregar, é renunciar. Então, veja tudo como uma oferta. Não tô tendo tempo, tudo bem, mas eu tô ofertando ao Senhor. É minha adoração ao Senhor. Amém. Então, o que vocês diriam, assim, agora para o pessoal que está nos assistindo, as mulheres que estão em casa, que talvez tá nesse lugar, né? De tentar sair dessa cadeira, para deixar o marido ali sentar, tá ali agitada, tá ali não conseguindo até mesmo exercer bem a sua maternidade, porque pelo que a gente, né, tá conversando aqui, hoje em dia parece que tem uma necessidade muito grande de ensinar as mulheres a ser mãe, né? Eu acho que, né, a gente pode falar assim, o que vocês diriam para as mulheres que estão em casa, assim, tem esperança? Como é que é aí? Como é que é? Fala pra gente. Eu diria, vá pro Senhor, né? Não existe um lugar melhor para nós estarmos que não seja no Senhor. Ali você tem a capacidade de derramar todas as suas frustrações, né? De derramar ali toda a sua insatisfação, tudo aquilo que tem sido um fardo, um peso nesse tempo, né? Eu diria, vá para o Senhor, busque ao Senhor, se dedique a ter um tempo de intimidade, se dedique a falar, né? Ouse falar com Jesus. As pessoas, elas não têm mais, não querem mais isso, né? Ouse falar com Jesus, ouse parar, né? Diante do Senhor e ouvir o Senhor. E ande próximo
das pessoas que possam ser uma referência para você de um padrão correto. Próximo lado a lado, né? Não próximo na internet. Próximo gente. lado a lado. Próximo lado a lado. Ande perto de pessoas que possam ser uma referência para você, Amém. né? Foi como eu disse, nós não somos inacessíveis. Existe aqui uma parte do corpo que está disponível a amar, a receber, a cuidar, a ensinar, a zelar. Então, dê um grito de socorro. Isso é um convite, né? Esse é um Isso convite, é porque às vezes a pessoa ela tá sofrendo ali, tá angustiada, tá perdida, e ela, no orgulho, às vezes, na vaidade, ela não consegue dar um grito de socorro. De dizer, olha, verdade. tá indo tudo mal. Eu tô perdendo a minha família, eu O tô perdendo a minha orgulho, casa. né? O orgulho tá impedindo a pessoa de chegar nesse lugar. Então, dê um grito de socorro, né? Busque pessoas que possam te ajudar, mas principalmente busque a presença de Jesus. Esteja nesse lugar. Amém. O clichê, né, de sempre. As pessoas vêm e falam, busca Jesus. Mas é uma realidade. só Nós só não nele, temos né? outro lugar. Nós não temos outro recurso, senão a presença do Senhor, que nos ensina todas as coisas. Meu Deus, amém. E se você tá se deparando com essa palavra, né, e vendo que tá tudo errado, tudo bem, ainda tem esperança, né? Mas você precisa entender que não está bem. Entender, porque a gente só consegue consertar algo a partir do momento que a gente entende. Então, poxa, tá tudo o contrário. Eu olho para a Bíblia, não tem nada a ver a nossa vida. Realmente eu tô no controle, realmente eu tô na frente. Então, o que eu vou fazer, pastora? Se arrepende, vai pro Senhor, se arrepende e busca mudar. Desde as coisas mais simples, né? Acorda o seu dia. Hoje eu não vou mandar em ninguém. Hoje eu vou ouvir. Acorda o seu dia disposta Faz votos. a Faz ouvir, votos, a se hoje eu não vou. submeter, a servir. Não espera nada em troca. Serve como se fosse realmente para o Senhor, como eu Esvazia disse, o para coração, Jesus. né? E tem a esperança. Sim, sempre há. Enquanto Viver. Jesus ainda não voltar, ainda tem esperança. Então, há esperança para o Senhor restaurar o seu casamento. Há esperança para os seus filhos voltarem para o Senhor. Há esperança, mas você precisa entender o seu posicionamento. Então, assuma esse lugar, né? Assuma esse lugar de responsabilidade. Amém. Poxa, tá tudo indo mal, mas eu posso fazer alguma coisa. Eu vou sair desse lugar e vou encontrar um lugar de refúgio no Senhor. O próprio Espírito Santo, a Bíblia diz, né, que o Espírito, não se preocupe em aprender nada. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Então, não adianta, você pode estar ouvindo tudo aqui, mas se você não encontrar um lugar no Senhor, só ouviu. Sim. Foi só uma hora perdida. Mas quando a gente encontra esse lugar, o Senhor, o próprio Espírito Santo, quantas vezes eu já me deparei, teve dias que eu tava tão chata que eu falei, meu Deus, nem eu tô me suportando, quanto mais o Rafael. Se nem eu tô me aguentando, imagine o outro. Imagine o outro. Aí, se nem nós próprios, às vezes, nos aguentamos a nossa própria companhia, imagine o outro. Só que não, a gente não se aguenta, mas quer que o outro aguente. Aguente. O outro tem que suportar. O outro aguenta. Então, aí o Espírito Santo me mostrava, poxa, Ciri, você tá chato. Eu, meu Deus, tô mesmo insuportável. Então, meu Deus, me ajuda, por favor, me ajuda. Deixa eu chorar aqui rapidinho Me e já vou voltar me ajuda normal. a me calar, me ajuda a ouvir, me ajuda a me submeter, me ajuda a ser melhor, me ajuda a servir. Então, a gente sempre pode... Ah, pastora, isso não é pra mim, que está tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa, nós sempre podemos ser melhores. Sempre há um lugar em Deus que nós iremos melhorar. Então é isso. Meu Amém. Deus do céu. Gente, que tempo é esse? Pontualíssimo. Jesus amado. Maravilhoso. Meu Deus, glória a Deus. Dúvidas não temos mais. Não temos mais, então resumão aqui. O Entre Elas nasceu para transformar essa mulherada aí, né? Os cultos é uma vez no mês, né? Do Entre Elas? Sim, a movimentação. todo mês, todo o primeiro sábado E nós do temos mês. tido as reuniões de oração, né? Nós não falamos sobre as reuniões de oração, que também tem sido um convite aí a mulherada se reposicionar no nosso lugar, né? Para aquilo que nós somos chamadas. Que é presencial, né? Que você tá falando. Que é presencial. Ensinando as mulheres a orar, porque as orar, pessoas não exatamente. Porque é bacana dizer que é algo que se perdeu. A gente lembra de, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, que a gente tinha, sei lá, o círculo de oração, que era filha. composto por mulheres. E a mulherada orava mesmo, orava né? pela outra Hoje a em semana dia- inteira. Hoje em dia a gente tá vendo que é um lugar, assim, completamente à parte. As pessoas estão desconfortáveis ali, né? E Deus também tem levantado aí esse braço. A reunião de oração, ela é um despertar do Senhor para nós com uma voz para esse ano, né? Sim. Que, consequentemente, vai refletir nos próximos anos. Então, nós temos vindo a público, né? É o que a gente está falando, vindo a público para dizer... Vem aprender a orar com a gente, vem orar com a gente, vem ter esse tempo. Ela tá dentro das programações do Entre Elas dos sábados, então normalmente nós estamos fazendo um culto e uma reunião de oração. Um culto e uma reunião de oração. Pra quê? Porque nesse tempo nós queremos ser indesculpáveis.
Ah, não oro porque eu não tenho tempo, não oro porque eu não tenho ninguém para orar, não oro porque eu não sei orar. Não tem mais desculpa. Não tem. Nós A responsabilidade já caiu sobre nós. A responsabilidade está batendo. E esse ano nós temos uma palavra pontual, né? Aí cravada sobre nós, através do nosso apóstolo, que nós precisamos ir além. Existe mais, algo mais profundo, então nós estamos entrando nesse lugar. Mulheres cheias do Espírito Santo aí. Então, o discipulado é terça-feira, todas as terças às 6 da manhã, né? Sim. Pelo Google Meet, quem quiser participar. Aberto. E temos a nossa movimentação também no Instagram, né? Temos o Instagram, sigam do Entre Elas. Sim. Entre Elas, _Casa do Leão, né? Sigam lá, porque a gente também vai sempre publicando todas as informações lá. E, gente, queria agradecer a pastora Síria. Gente, obrigada. Que tempo maravilhoso. Gente. Foi uma honra, viu? Foi uma honra. Vamos finalizar, porque como nós somos mulheres, é capaz de a gente gravar umas 5, 6 horas de podcast e falar de tudo e mais alguma dizendo, coisa. Resumimos em poucas palavras. Exatamente. Acho que vocês entenderam o que é Entre Elas, né? Espero que você seja alcançada por essas palavras, Amém. por esses ensinamentos. Que Deus abençoe sua família, te reposicione. E a gente tá aqui, né? A mesa do Entre Elas tá posta para você sentar e ser cuidada, e ser amada, e ser ensinada. Glória a Deus. Nós teremos mais encontros assim, vocês vão ver a gente por aqui bastante agora, né? Se preparem, coloquem as expectativas de vocês ao mais alto nível. Pronto, Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe. Obrigada, meninas. Amém. Obrigada. Que honra. Ai,